Muito obrigado por ter estendido. Meu cigarro ficou 3 dias sem funcionar, então... Pois é, muitos alunos relataram isso. Engraçado, quer ver? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no grupo de vocês, porque alguns não estavam conseguindo entrar pelo link da página do Instituto Federal. Mas eu coloquei um link, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Coloquei o link, eu coloquei um outro link do SIGA, e por ele as pessoas estavam conseguindo acessar. Deixa eu copiar aqui, eu vou colocar lá no Telegram para vocês, tá? Quer ver, ó? Deixa eu ver. Foi. Coloquei um link lá do SIGA, é um link, né? Mas eu não sei porquê. Alguns alunos estavam relatando que quando tentava acessar o sistema pela página do IF, não estava conseguindo. E por esse link estava conseguindo. Então, quem por algum motivo aí não conseguir, tenta lá esse link, salva lá no favoritos, talvez ajude vocês a fazer a melhorar o acesso, né? Show! Então, até hoje, meia-noite, tá, pessoal? Então, quem ainda não fez, pode ir lá. Lembrei daquele cara que doava sangue. Quem ainda não fez, pode doar, que é tranquilo. Nicolas, ia comentar alguma coisa? Professor, eu ia falar daquela piada que você falou semana passada. Qual delas? A moça encontrou um eletro e levou ele pra casa. Como é que ele chama? Não, deixa eu pensar aqui. Levou um elétron para casa, como é que ele chama? Não sei, fala aí. É o elétrico doméstico, professor. Boa, aí, ó, é o Nicolas, né? Vou anotar o seu nome aqui, Nicolas. Professor, dá ponto pra gente, professor. Se precisar de um 0,1 aí no final da média, por causa dessa piada do eletrodoméstico aí, você vai garantir. Boa, aí, gostei. Você escutou quem falou, né, professor? Pra gente. Falou no geral. Eu tenho aqui um banco de dados de alunos com mérito, sempre que eles precisam, eu entro atuando, né? Não, gostou, Thaís, é boa, Thaís. É um nível de piada que o professor gosta. Pessoal, bacana? Mais alguma piada para a gente começar? Vamos lá, que são 1h38, só a gente não consegue concluir. Eu estava comentando com vocês que essa semana eu considero uma semana um pouco pesada. Por quê? Nós temos 5 aulas, e dessas 5 aulas, nós vamos ter 2 aulas aproximadamente aqui juntos, né, em síncrono, e eu vou precisar que vocês estudem o material, uma pequena parte do material, de forma síncrona, tá? Então, sem o auxílio do professor, de forma ao vivo, presencial. Inclusive, isso é cobrado, né, na tarefa dessa semana avaliativa, será cobrado na prova da semana que vem, né? Nossa prova é semana que vem, e é cobrado muito em PISM, né, muito em vestibulares, por aí, que é a associação de capacitores, tá? Associação de capacitores em série e em paralelo. Eu não sei se os senhores já viram isso lá em circuito CC, o meu xará Rezende já chegaram a ver? Eu perguntei, parece que vocês estão entrando nesse assunto, né? De associação série, paralelo, misto. Oi? Ah, tá. Esse negócio de circuito? Isso, de circuito CC. Estamos entrando nesse aí agora. Então, lá vocês vão ver, e isso é muito aplicado mais a circuito. Então, eu não vou me apegar tanto aqui em eletromag nesse ponto, não. Vocês não vão ver isso mais em circuito CC, com resistores, e em circuito CA, com capacitores, indutores e resistores. Aqui é mais entender o conceito físico, o que é o capacitor. Mas também existe associação em série paralelo de capacitor. Então, lá em circuito CC, vocês vão ver, percebam, resistor associado em série paralelo, né? Quando vira CA, vocês vão associar também capacitores em série e em paralelo, tá? Vocês vão ver que é muito parecido, na verdade é o contrário, né? O que é série vira paralelo no capacitor e vice-versa, né? O que é paralelo no resistor vira associação em série no capacitor. A matemática é a mesma, só que invertida. Uma é o contrário da outra. Vocês estudantes vão perceber isso, tá? Então, vocês já viram lá, acho que já viram, né, em circuito CC, que para associar resistores em série, o que precisa? Né? Basta somar as resistências, não é isso? De um circuito. Você tem lá 3, 4 resistores associados em série, basta você somar as resistências individuais de cada um, e você vai ter o equivalente daqueles resistores. Não é assim? Aqui, no eletromag, lá em circuito CA, vocês vão ver que para associar capacitor, como eu falei que é o inverso, quando eles estão em paralelo, que eu faço a soma simples, né, dos capacitores. Quando eles estão em série, eu tenho que usar a mesma regrinha de resistor em paralelo. Olha que confusão. Né? Então, basta você aprender uma vez, eu sugiro que vocês aprendam para circuito CC resistores, e quando for trabalhar com capacitor, a regrinha ela se inverte uma ao contrário da outra. Tá? Vocês vão estudar, vão perceber isso com mais calma. Por hora,
vou apresentar minha tela aqui, para a gente entender, afinal de contas, né, o que é esse capacitor que eu estou comentando aqui. Da onde que vem isso e por que ele é visto agora, né? Por que ele já é apresentado a vocês aqui em Eletromag, sendo que vocês ainda não têm a noção de circuito de corrente alternada, né? Vocês não vão fazer a aplicação imediata do capacitor, mas é super importante eu pegar o gancho do conceito aqui da eletrostática, a gente está aprendendo campo elétrico, potencial elétrico, né? Cargas, e já introduzir o conceito de capacitor, tá? Para aproveitar tudo que a gente já aprendeu e fechar aí com chave de ouro, como se fosse uma cereja do bolo, com um capacitor, que é uma aplicação aí fantástica da eletrostática. E como eu disse, né, capacitor está desde circuitinhos eletrônicos simples, minúsculos, até circuitos de grande potência, como subestações. Tá? A gente usa, a aplicação dele é gigantesca. Vou até revisar o material, tem uma aplicação fantástica em subestação que eu não coloquei. Vou colocar lá para mostrar para vocês. Bom, meninos, conseguem visualizar minha tela no modo tela cheia a partir de agora? Sim ou não? Sim, sim. Jóia. Então, podemos começar? Algum comentário, sugestão, alguma coisa antes ou não? Tranquilo? Então, dados os recados, né? Feito já o momento aí, ordem inicial, hoje presenteado aí pelo nosso amigo Nicolas, aquela piadinha, e vamos começar hoje, então, o capacitor, que é o último item, o último capítulo da eletrostática. Então, acabou a aula de hoje, né? Acabou toda a teoria da eletrostática. Semana que vem nós temos a prova, depois nós já vamos entrar no terceiro bimestre, hein? Estamos avançando bem, estamos avançando tranquilos, né? Rápidos, mas tranquilos, com conteúdo, para no terceiro e quarto bimestre mudar um pouco, né, o assunto e ir para o magnetismo. Então, a gente já fica o primeiro bimestre, o segundo bimestre com eletrostática, né, tudo que a gente aprendeu até a aula de hoje, e no segundo semestre, entre aspas, né, que seria o terceiro e quarto bimestre, nós vamos estudar a parte de magnetismo, que também é fantástico, né? Eu inclusive, sinto, né, mais atração, digamos assim, por magnetismo do que por eletrostática. Cada um tem uma opinião pessoal, mas eu acho que essa parte de magnetismo é muito interessante, e com ela que eu trabalhei uma parte da vida com máquinas, equipamentos, né, motores, geradores, então eu gosto muito da parte de magnetismo que nós vamos iniciar. Tá? Então, para quem achou bom, só um minuto, para quem achou bom até agora, né, se preparem, porque coisas ainda melhores virão. Para quem não gostou muito, se prepare, porque pode melhorar, né? E para quem não gostou nada, se preocupe, porque vai piorar. Pode falar, Zé Carlos. E a eletrodinâmica? A gente não vê isso esse ano, não? Eletrodinâmica você está vendo em circuito CC. Já começou, inclusive, né? Que é a parte de corrente, né? Corrente elétrica ampere, circuitos que você calcula potência elétrica, você calcula a corrente por uma lâmpada, né? Você aprende que é um gerador, faz um circuitinho com uma fonte, resistores em série, em paralelo. Tudo isso é a parte de eletrodinâmica, que está no livro de Física 3. Quem tem o livro de Física 3 tem lá um capítulo, né, uma seção inteira de eletrodinâmica, mas que vocês vão ver em circuito CC e circuito CA. Então, circuito CC e circuito CA é a parte da eletrodinâmica, só que com muito mais conteúdo até. Entendeu? Oi? Uma pergunta que eu quero que você responda sinceramente. Se um aluno que não entende, tipo, não tá entendendo muito a matéria, tipo, eu não tô conseguindo entender muito, tipo, eu tô conseguindo empurrar com a barriga, mas eu tô entendendo mais ou menos. Você acha que no segundo ano ele conseguiria, tipo, se voltasse ao presencial, você acha que ele conseguiria pegar mais ou menos? Sim. Eu acho que isso eu vou até dar um exemplo do capacitor aqui, eu acho que isso sempre vai conseguir, tá? Eu não tenho dúvida disso. A casa, inclusive, né? Acontece com várias pessoas, inclusive comigo, que você chega no último ano do curso, no terceiro ano, ou às vezes na engenharia, e lá as coisas começam a fazer sentido. Tá? Eu confesso para vocês, outro dia eu conversava com um professor, amigo meu, e ele comentou que só depois que ele foi dar aula, é que alguns conceitos mais melindrosos, né, conceitos muito específicos, começaram a fazer sentido para ele. Tá? Então, elétrica, você não vê, não, são fenômenos físicos, você tem que acreditar no professor, você tem que acreditar no livro, e você tem que ver, né? Você enxerga. Então, você vê acontecendo, mas você não vê, não é mecânico, você vê a engrenagem funcionando. Você vê os efeitos. Você vê o calor, né, produzido por um chuveiro, você vê o frio produzido por um ar-condicionado, você vê o brilho de uma lâmpada, mas você não vê o elétron se movimentar. Então, é muito, muito delicado. Tá? Então, o que eu costumo dizer é que elétrica não é para amadores, é difícil sim. Eu puxo a sardinha para o nosso lado,
que o nosso curso de eletrotécnica é o mais difícil da escola, sem sombra de dúvidas. Está gravando, mas não coloquem isso depois na internet, não. Mas eu não tenho a menor dúvida disso, tá? E porque é realmente complicado, mas é muito assim, para expandir a mente, é para ter uma outra visão de mundo, é para ter um outro comportamento perante os problemas que vocês vão enfrentar em todas as áreas, porque realmente exige muita concentração, muito estudo, muita dedicação. Então, se por enquanto está levando, mas não está conseguindo perceber muitas coisas, é insistência, né? É prática. Hora bunda na carteira, fala HB, né? Hora bunda, sentado, praticando, que às vezes no segundo ano vai melhorar, pode ser que no terceiro ano, algumas coisas do primeiro ano vão fazer sentido, né? Pode ser que na hora que no terceiro ano estiver lá explodindo o capacitor na frente de vocês, vocês vão perceber lá que o eletromagnetismo fazia algum sentido. Então é calma, pessoal, né? É muito conhecimento e vocês vão assimilando aos poucos. Eu tenho certeza que quando vocês tiverem, quem for trabalhar na área, né? E vai descobrir muitas coisas que vai fazer relação com um período de escola. E você, poxa, por isso que eu aprendi isso lá atrás, agora estou vendo o que acontecer, faz todo sentido. Então, é um conhecimento que ele é construído. Eu não tenho medo de dizer isso, que elétrica é um conhecimento construído. Quanto mais você vai aprendendo, mais você vai percebendo o que é tensão, o que é corrente, o que é potência, tá? E às vezes é muito comum no período inicial você confundir diferente potencial com corrente, não entender muito bem o que é uma coisa, o que é outra, ter dúvidas, chega no segundo ano, faz perguntas que, poxa vida, eu estou no segundo ano, e uma pergunta primária, porque eu não entendi muito bem o conceito, isso faz parte, né? Mas a ideia é que o conhecimento seja construído, e eu acho que no terceiro ano, vocês vão estar com uma bagagem muito, muito interessante, e quem continuar estudando a área vai ver que o curso técnico vai ajudar muito, né? Eu tinha colegas do curso técnico que fizeram engenharia comigo, e eles tinham uma noção, né, que eu não tinha. Eu fiz informática, curso técnico, eu fiz informática industrial, vi só o basicão, né, da elétrica no curso de informática, e os colegas que eram formados em eletrotécnica, sem dúvida nenhuma que eles deslanchavam, né, na hora que aprendiam a matemática superior aplicada à eletricidade, mas eles tinham uma noção muito, muito mais avançada do que a gente, né? Ou seja, eu tinha que correr muito mais rápido, né, para estar próximo a eles, né? Então, essa é a vantagem de começar a aprender desde já, tá? Mas não se preocupe, fica tranquilo, confie em mim, continue estudando, e daqui a pouco tudo passa a fazer sentido, né? Parece que você vai chaveando aí na sua mente, e o conhecimento, daqui a pouco os neurônios vão se conectando, e na hora que forma a fileira toda, o circuito fecha, aí cai a ficha e você começa a entender as coisas, tá? Perseverança. Agora também não adianta você ficar também assistindo aula sem praticar, que aí não acontece. É igual violão, né? Eu estou sofrendo horrores para aprender a tocar violão depois de velho, e confesso para vocês que eu pratico pouco, então o desenvolvimento ele é lento, muito lento, né? Se eu praticasse muito, tenho certeza que o desenvolvimento poderia ser melhor, apesar da limitação, né, de idade, enfim. Então é isso, tá, pessoal? Joia? Vamos lá? Dúvidas? Mais algum comentário? Vamos lá. Todos estão vendo a minha tela cheia? Estamos sim, professor. Joia. Então, hoje vamos aprender sobre o conceito de capacitância eletrostática ou capacidade elétrica. Primeiro ponto, chama atenção aqui, pessoal. Capacitância eletrostática é a mesma coisa que capacidade elétrica. Vocês vão pegar livros, exercícios, manuais, que vão vir escrito capacidade elétrica, outro capacitância, tá? Então, acostume com esses dois conceitos, porque a gente nunca sabe, né, aonde vocês vão estar enfiados aí para poder ler sobre isso. Confesso para vocês que na área técnica, da eletrotécnica, é muito, muito comum o conceito de capacitância, tá? A questão de capacidade elétrica é um pouco mais para física, mais para a questão teórica, tá? No dia a dia, para nós, técnicos, é capacitância, ok? Bom, vamos lá, vamos entender o que é isso, né? O que é esse conceito. Se a gente puxar lá umas 2 aulas atrás, mais ou menos, que a gente viu que, aliás, essa aqui na aula passada, né? Deixa eu botar o meu laser aqui, acho que fica melhor da gente mostrar, que o condutor isolado em equilíbrio eletrostático, né, eletrizado com uma carga Q, possui um potencial elétrico V. Bom, novidade nenhuma. Se eu tenho uma carga, e ela tem um condutor carregado com uma carga Q, ele vai sempre ter um potencial V associado. Ora, se a gente voltar lá deixa eu ver se está aberto aqui, naquela aulinha lá, chave, né, da nossa disciplina de eletrostática,
e perceber que o potencial elétrico de uma carga no ponto A ou no ponto B, ou onde quer que ele esteja, ainda que na superfície externa do meu condutor, eu sempre posso calcular como sendo a constante eletrostática vezes a quantidade de carga Q dividido pela distância. Se eu estiver aqui na superfície, a minha distância que eu estou é do centro da minha esfera condutora, por exemplo, né, até a superfície. Isso a gente dá o nome de raio, né? Então, essa distância aqui minha seria o raio da minha esfera condutora. Então, quanto mais carga eu coloco... Por que eu estou dizendo isso? Quanto mais carga eu coloco aqui na minha esfera condutora, por exemplo, né, maior é o potencial que eu vou ter associado na sua superfície, ou no ponto A, ou no ponto B. O potencial elétrico, ele é diretamente proporcional à quantidade de carga Q. Então, quanto maior for o Q, maior é o potencial do meu condutor na superfície, a um ponto A afastado de 0 metros, né? 10 metros, não importa. Tá? Quanto mais carga, mais potencial eu tenho. Isso é claro para todos? Aqui, ó, quanto mais sinalzinho de mais eu tiver aqui na superfície, mais carga, portanto, mais coulombs, né? Maior é o meu potencial elétrico associado. Se eu tiver pouquinha carga positiva, né, eu tenho um potencial pequeno. Se eu tiver muita carga, eu tenho maior potencial. Tranquilo até aí, pessoal? Professor, Oi? na superfície desse condutor aí, que ele é... Como é que chama? Ele tá em equilíbrio eletrostático. Na superfície, o campo elétrico ele não é nulo, né? Não, só no interior. Na superfície ele existe e eu posso calcular o valor dele de acordo com a equação que nós vimos nas aulas passadas. Agora, dentro, por causa da blindagem eletrostática que acontece, ali dentro o campo elétrico é nulo. Até porque não há movimentos ordenados de elétrons, vem aquela história que a gente comentou, né? Como não há movimentos ordenados do meio para a superfície, quando ele está em equilíbrio, portanto, o campo elétrico é nulo no interior. Na superfície ele existe sim. Da superfície, aqui, ó, da superfície para fora, o campo elétrico existe. Então, ele passa a existir, as linhas de campo elétrico passam a existir, pegando da sua superfície, se for positivo, né, em direção aqui ao infinito, né, para cima aqui, ó. Então, isso são as linhas do campo elétrico. Elas sempre surgem da superfície, elas não surgem lá do centro da minha esfera, né? Elas surgem da superfície radial, a gente fala radial, para fora, né, linha de força do campo elétrico, para fora do meu condutor. Tranquilo, Zé? Tranquilão, valeu, professor. Então, vamos lá. Então, olha só, então percebam, eu marquei aqui... Professor. Ó, oi, pode falar. Aqui, tipo assim, quando tem um fio, aí passa uma corrente nele, aí depois deixa de passar uma corrente, aí ele entra em equilíbrio eletrostático. Isso, se deixou de passar a corrente, se não tem nenhuma diferença de potencial aplicada a ele, inclusive, ele está num outro estado de equilíbrio eletrostático. Enquanto há um fluxo ordenado de elétrons, ou seja, enquanto a pilha está ligada, né, existe um fluxo de corrente, ele não está em equilíbrio eletrostático. Entendeu? O equilíbrio só ocorre depois que eu carrego o meu condutor e tiro a fonte que mantém os elétrons ordenados, igual os zumbis que a gente falou, né? Se eles estão movimentando, ele não está em equilíbrio eletrostático, porque tem uma fonte aplicando uma diferença de potencial de um ponto para o outro que faz os elétrons se movimentarem. Então, na hora que eu tiro essa fonte, aí sim ele se organiza e entra em equilíbrio eletrostático. Enquanto há uma fonte de tensão, ou seja, um circuito ligado, né, ele não tem uma condição de equilíbrio eletrostático. É uma situação de movimento ordenado de elétrons. Ok? Ok? Tranquilo? Me dá retorno, por favor. Nem fala. Facada. O que foi, Tainá? Tá tomando facada da onde, hein? Ih, pagaram o piso. Não esquece, não. Beleza, pessoal? Então, olha só. Podemos avançar, sim ou não? Quem está comigo? Bora, Mais bora. ou menos, professor. Não, calma lá, Matheus. Não, mas pode ir que eu vou acompanhando aqui, como falei, empurrando com a barriga. Vamos embora. Vamos lá, então. Olha só. Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, né? Um resumão, inclusive, das aulas anteriores. Se a carga do condutor, aqui, ó, isso aqui é um material, é um condutor esférico. Se eu aumentar a carga desse condutor, o potencial elétrico V associado aqui na superfície desse condutor vai aumentar também ou diminuir, se eu diminuir as cargas, na mesma proporção. Só isso eu quero que vocês entendam. Quem entender isso, quem entender que se eu aumentar a quantidade de cargas que aumenta o potencial associado, na mesma proporção, já entendeu o capacitor. Pode sair da aula e ir embora.
Brincadeira, pessoal, segura mais um pouquinho. Mas, de fato, já entendeu o capacitor. Por quê? Capacitor, a gente vai perceber o seguinte, olha só, o potencial elétrico V de um condutor em equilíbrio e a quantidade de carga Q são grandezas proporcionais. Se um aumenta, se a quantidade de Q aumenta, o V tem que aumentar também para manter um valor constante. Essa divisão sempre vai dar um valor constante. Se eu aumento a quantidade de cargas, eu aumento o potencial elétrico associado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu pego a minha caneta, esfrego na cabeça e encosto num balão, um balão de soprar, com as bexigas, né? Bola de festa. Se eu estou esfregando, colocando carga no balão, esfrego de novo, coloco mais cargas no balão. Esfrego de novo, coloco mais cargas no balão. Quanto mais cargas eu colocar no meu balão, maior vai ser o potencial elétrico que o meu balão elétrico meu balão vai adquirir, né? Um balão de festa vai adquirir, não é isso? Quanto mais cargas eu depositar no meu balão, maior vai ser o potencial elétrico que ele vai possuir. Quanto mais eu esfregar o meu pé no tapete, lembra do John Travolta? Cada vez que eu esfregava o pé naquela animação, aquele simulador, cada vez que eu esfregava o pé no tapete, mais cargas eu adquiria. Então, mais intenso era o choque. Encostava na maçaneta da porta, maior a descarga. Por quê? O potencial dele subiu. À medida que ele vai esfregando, ele adquire cargas Q. Se eu adquiro mais cargas Q, eu adquiro maior potencial elétrico. Maior vai ser a descarga. Basta ver um raio, né? Uma descarga elétrica atmosférica. Quanto maior for o potencial da nuvem, mais carregada a nuvem está. Assim, esse conceito é bem tranquilo já para nós, né? Quanto mais carregada, a gente vai dizer assim, ó, o tempo está carregado, as nuvens estão carregadas. Quanto mais carga ela tiver, né, maior é o potencial e mais intenso vai ser a descarga elétrica para a Terra, né? Assim, então esse conceito eu acho que já está um pouco tranquilo para nós, que quanto mais carga, mais potencial, maior é a tensão elétrica do meu condutor, tá? Do meu material. Bom, se isso é verdade, pessoal, a razão, olha aqui, a razão entre esses valores é constante. Se eu aumento o Q, eu aumento o V também, se eu aumento a carga, eu aumento o potencial na mesma proporção, se eu dividir um pelo outro, isso vai dar um valor constante. Olha que interessante. E esse valor constante, olha aqui, vamos botar no slide anterior, Q sobre V. Quem percebeu isso, né, quem fez muitas experiências também com relação a isso, foi o Faraday, o famoso Faraday da gaiola de Faraday, né? Ele percebeu essa questão e, em homenagem a ele, olha só, não só ele, teve outros cientistas quase simultaneamente a ele que identificaram isso também, que quanto maior a carga, maior o potencial associado, e se isso é verdade, se eu fizer essa divisão, né, eu vou ter uma razão, a gente fala razão, razão de Q sobre V. Essa razão é um valor constante, que nós vamos chamar aqui de capacitância, ou de capacidade, elétrica. Tá? Então, o que é capacitância? O que é capacidade elétrica? É a divisão, um valor constante que não muda, depende do condutor, depende do material que eu estou utilizando, depende da geometria, depende da distância que eu estou dele, né? É um valor constante, eu vou construir um material condutor e tal, vocês vão ver depois à frente como é que a gente faz isso. Se eu dividir a relação Q sobre V, vai me fornecer um valor constante. Entendeu? Então, isso é capacitor, não tem nada demais. É o seu conceito que nós já sabíamos que quanto mais carga, mais V, mais tensão, quanto mais carga, mais tensão, que essa relação, portanto, é constante. Esse constante aqui, eu vou mudar o nome de constante para capacitância. Só isso que eu fiz, tá? Que isso é uma propriedade, vocês vão ver que é uma propriedade daquele condutor, vai ser uma propriedade fixa, inalterável, daquele componente que eu vou construir. Ou seja, quanto mais carga eu colocar nesse meu componente, nós vamos ver o capacitor, maior vai ser a tensão que ele vai possuir nos seus terminais, maior vai ser a tensão associada a eles. Aí, tranquilo? Isso é homenagem, pessoal, a Faraday, né? Michael Faraday. E a unidade de capacitância, em homenagem a ele, foi o Farad, tá? Percebam que é Faraday o nome dele, mas aqui também nós tivemos aqui algum trocadilho aí, que a unidade de capacitância não é Faraday, é Farad, um D mudo, tá? Depois pesquisem aí no Google, algumas perguntas que eu faço, nem o Google sabe, se bem que ultimamente ele está ficando esperto, os alunos estão procurando, e já está fornecendo as respostas de algumas perguntas que eu faço, tá? Uma delas é essa, né? Primeiro, tensão elétrica, homenagem a Alessandro Volta, italiano.
Então, por que a unidade não é volt, é volts, em homenagem a ele, né? Segundo, por que não é Faraday, é Farad, a unidade de capacitância, em homenagem ao Faraday? Pesquisem aí, joguem lá no grupo depois do Telegram, que quem conseguir achar uma justificativa razoável, né, também vão anotar aqui no meu caderninho de meritocracia, beleza? De méritos aqui, para ter um bônus na nossa disciplina. Show? Então aqui, a imagem do É pra ficar Faraday, bonitinho. pessoal. Oi? Pode falar? É pra ficar bonitinho. Mas não é só por isso, não. Faraday fez experiências fantásticas. Quem nessa pesquisa aí de descobrir por que é Faraday e não Faraday, ler um pouco sobre a vida dele, vai perceber que ele contribuiu demais em vários O Faraday fez o aspectos. primeiro motor, né? Exatamente. Alguns primeiros motores é associado ao Faraday a construção do primeiro motor. Tem uns vídeos muito interessantes. Eu gosto muito de estudar, né, esses cientistas aí. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo, né, que nós somos malucos e que quanto mais maluco o cara for, mais chance dele perceber isso. Ele não tinha qualquer educação formal, tá? O Faraday, ele aprendeu experimentando. Ele não tinha uma formação, uma graduação formal em universidades, nada disso. Tá? Ele aprendeu, ele era assistente de outros cientistas e trabalhando, ele aprendeu toda a teoria e fez contribuições fantásticas para máquinas, para eletromagnetismo, né, eletrostática. Então, aí fica aí a dica, né, que às vezes a gente, poxa, não vou conseguir, consegue. Horas de trabalho a fio e ele conseguiu, não é isso? Bom, a capacitância mede a capacidade que um condutor tem de armazenar cargas elétricas. Esse conceito é importante. O que a capacitância ela mede, né? Quanto que eu consigo armazenar de cargas e o potencial associado. Quanto maior for a capacitância, maior é a capacidade de armazenar cargas. Então, se eu quero armazenar, já vão começando a formar o conhecimento aí, portanto, olha, se eu quero armazenar muita carga, eu preciso ter muita capacitância. E aí eu vou ter que crescer de tamanho. A esfera pequenininha, né, uma esfera pequena, condutora, ela consegue armazenar uma determinada quantidade de cargas. Mais do que isso, ela não vai conseguir. Se eu quiser ter muita carga, muito potencial associado, eu vou crescer de tamanho, né, para conseguir acumular muitas cargas, e a capacitância vai crescendo também. Então, quando eu falo assim, o capacitor é muito grande, a capacitância é muito grande. O que eu vou dizer com isso? Né? O que eu quero dizer com isso? Significa que eu tenho a capacidade de acumular cargas gigantescas. E aí vocês vão ver que a gente pode ter muitas brincadeiras de choque, né? Quando pega um capacitor, ele carrega, ele fica aqui, ó, com muitas cargas acumuladas. Se eu pegar ele, um capacitor acumulado, e encostar a mão nos seus dois terminais, eu tomo um choque e dá um beliscão, dependendo do capacitor, que é bem bacana, bem interessante, né? Então, em circuitos elétricos, eu vou te entender, em circuitos elétricos, de uma plaquinha, quando estou trabalhando, dando manutenção, eu tenho que tomar muito cuidado para verificar se o meu capacitor está carregado, em equilíbrio eletrostático carregado, ou não. Porque se ele estiver carregado e você encostar a mão nos dois terminais dele, ele vai descarregar aonde? No seu corpo. Né? E você vai ser o caminho de descarrego. Você vai ser a seção de descarrego do capacitor. E aí você vai sentir um choque por conta disso. Né? Pode falar. Então, no caso, por exemplo, como você falou, se a gente esfregar o pé no tapete, nosso corpo vai ficar carregado. Então, a gente meio que seria uma espécie de capacitor, nesse caso? Sim, tudo que acumula cargas, existe uma capacitância associada. Só que o nosso corpo, devido à própria construção de água, né, e músculo, e banho e tudo mais, ele tem uma capacidade limitada para armazenar carga. Até porque, se armazenar cargas demais, a gente está sempre andando, em contato com algum outro objeto, então chega uma hora e vai descarregando. Né? Eu sempre falo, chega em casa, tira o sapato, pisa no chão, dá aquela descarregada legal, né? Você encosta a mão na maçaneta, você encosta a mão na lataria do carro, a todo momento a gente está interagindo, né? A gente não fica acumulando cargas e fica flutuando, né? Se a gente conseguisse raspar, igual o John Travolta, raspar o pé no tapete e ficar em flutuação, a gente seria um capacitor carregado, sim. E tanto é que aqui em Juiz de Fora é difícil, porque o tempo é mais úmido, mas em cidades como Brasília, é comum você estar carregado, um capacitor carregado, e você vai cumprimentar uma outra pessoa, na hora que você encosta uma mão na outra, né, existe a descarga ali. E a pessoa toma um choque. Você encosta uma pessoa, toma um choque. Não sei se você já tiver essa experiência, em Juiz de Fora é mais difícil acontecer. Quando o tempo está seco, que acontece muito, tempo muito seco, muito tempo sem chover, né? Em Brasília é muito propício a isso, ambiente quente, seco. Você acumula muitas cargas, aí você encosta numa pessoa, a pessoa ela sente o choque, tomou um choque.
né? É o seu capacitor que foi descarregado. Exatamente isso, tá? Mais perguntas? Professor, Oi. professor. Então a pilha é como se fosse um capacitor. A pilha, só que a pilha só não é um capacitor, porque a reação química ela vai acontecer na medida que eu vou exigindo corrente dela. E aquela reação química vai formando íons e cátions, né, positivo e negativo, à medida que eu vou demandando dela. Mas poderia ser, sim, um capacitor, entre aspas, só não é capacitor porque eu gero energia, eu transformo energia lá dentro. Eu pego uma energia química e converto em energia elétrica, né? O capacitor... Não seria mais uma fonte, não? Oi? Não seria mais uma fonte? Então, ela é uma fonte, por isso que ela não é um capacitor. O capacitor é um material condutor, que eu não faço conversão de energia, eu jogo energia elétrica nele, jogo carga elétrica nele, ele armazena, se alguém encostar, ele descarrega. E descarrega tudo de uma vez só. E descarregou, acabou, eu não consigo produzir mais. A pilha não, ela produz até se esgotar o material químico lá dentro, né? Até a reação química acontecer de forma mais avançada no tempo, né? Ele vai produzindo cargas positivas a todo instante. É uma fonte, é um gerador, digamos assim, químico, mas um gerador. O capacitor ele não gera nada, né? Eu coloco a carga nele, ele armazena, e na hora que alguém precisa, ele descarrega de uma vez só. Eu vou adiantar um exemplo aqui, para vocês entenderem o que é um capacitor. As máquinas fotográficas antigas, as atuais também, mais profissionais, tem um flash. Né? O que é o flash? Quando eu clico para bater a foto, dava aquele clarão de uma vez só, instantâneo, né? Para sair, para clarear o ambiente e a foto sair em ambiente noturno, né? Ambiente escuro, melhor dizendo. Aquele flash, muita quantidade de energia em pouco tempo, é um capacitor que era descarregado. Então, quando você armava o flash, eu armazenava um monte de carga que vinha da bateria da minha máquina, então pegava das pilhas, pegava da bateria da minha máquina, ele ia armazenando o meu capacitor, na hora que eu aperto o disparo, né, da foto, aquele capacitor descarrega instantaneamente em cima da minha lâmpada, dá aquele clarão. Professor, por que eu não uso direto a pilha para iluminar a lâmpada? Porque a pilha não conseguiria acender a lâmpada naquela intensidade, naquela potência toda para clarear o meu ambiente. Né? Eu preciso ter uma tensão muito mais alta para poder, uma quantidade de carga por segundo muito mais alta que a pilha não conseguiria me fornecer. Aquele 1,5 volt da pilha, 3 volts da pilha, né? 9 volts, não importa, não conseguiria me fornecer aquele clarão instantâneo. Então, para isso, eu vou carregando meu flash devagarzinho, a pilha, a bateria, vai carregando de forma mais devagar. Tanto que o flash, não sei quem trabalhou com máquinas antigas, ou as profissionais de hoje em dia que tem vários disparos, né? Você disparou um flash, para disparar outro flash, tem que esperar alguns segundos, que é o tempo que a bateria gasta para armazenar essa grande quantidade de carga elétrica dentro de um capacitor. Né? Eu não consigo disparar 2 flashes instantaneamente. Não consigo fazer isso. Eu tenho que disparar um flash, dar o tempo do capacitor carregar novamente, alguns segundos, e aí disparo outro flash, carrego novamente, entendeu? Então, assim, uma aplicação, entender de forma muito fácil, o que eu carrego, armazeno lá dentro, e depois eu descarrego instantaneamente na hora que eu aperto o meu disparo. Tranquilo? Professor, não, pode falar. Então o capacitor ele usa tipo uma tensão baixa, mas constante para transformar em uma tensão alta? Eu vou mostrar já o que é um capacitor. Eu ligo uma tensão nele, ele vai acumulando cargas, até chegar no seu limite máximo, que é a sua capacitância. Até chegar no máximo, o valor máximo aqui, de acordo com a fonte de tensão. Se eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts, ele vai ter uma quantidade de carga acumulada proporcional a 12 volts. Só que assim, na hora que eu ligo os 12 volts do capacitor, ele não carrega instantaneamente. Né? As placas dele não vai ser instantaneamente carregadas para máxima carga de 12 volts. Ele vai carregando, demora alguns segundos para ele carregar. A gente faz essa experiência lá no 3º ano. A gente consegue medir o tempo de carga e o tempo de descarga desse capacitor. Não aqui. No 2º ano vocês vão ver alguma coisa e no 3º ano vocês conseguem experimentar isso, fazer essa prática para medir o tempo de carga e o tempo de descarga dos capacitores. Entendeu? Então, quer dizer, se eu aplicar 12 volts, eu não apliquei, só encostei assim e ele carregou. Eu tenho que deixar lá um tempinho, os 12 volts, para ele carregar no máximo. Para ter o máximo de carga possível acumulada entre os seus terminais. Entendeu? Mais dúvidas?
Professor, tá ligado aquela máquina que, por exemplo, a pessoa tem uma parada cardíaca, aí você solta aquela descarga no peito da pessoa, que lá é capacitor também ou é direto da fonte? Depende da forma construtiva. Porque, às vezes eu posso usar um capacitor, sim, mas eu posso usar também um circuito amplificador de tensão, que acaba usando capacitor também, tá, Zé Carlos? Então, no final, sempre que eu quero aumentar a tensão, armazenar grande quantidade de carga, como naquele choque, né? Eu sempre o capacitor é utilizado. Certamente, naquela máquina, existem grandes capacitores, tá? Tem capacitor. Tranquilo, pessoal? Pode falar, perguntar. Quem perguntar? Não, só falei que tem capacitor em quase tudo. Não, é muito utilizado. E aí perceba, pessoal, olha só, a capacitância, ela é fixa, que é a relação de carga sobre potencial elétrico. Quanto maior o potencial, maior a carga. Quanto maior a carga, maior é o potencial. Tá? Então, isso se aplica também à minha vida, à sua vida, à vida de todos nós. Por quê? Né? Imagina o C de capacitância, agora sendo C de cérebro, C de conhecimento, né? E aí você percebe o seguinte, que às vezes você tem uma capacitância muito grande, muito alta, tem um cérebro, né, muito poderoso, mas a tensão aqui, o potencial seu está muito baixo. Você está indo mal nas provas, você não está conseguindo render, o seu potencial é baixo. Significa que a carga também está baixa. Né? Qual a forma que nós temos de aumentar o potencial meu, seu? Como é que eu aumento o potencial? Aumentando a quantidade de carga. Então, eu tenho que carregar, eu tenho que eletrizar, eu tenho que colocar cargas para que o potencial aumente. E com maior potencial, a gente consegue desenvolver melhor tudo que a gente quer. Então, para o potencial V, no caso aqui, potencial elétrico, no nosso caso, potencial nosso, capacidade humana, desenvolvimento humano, né, aumentar, ele tem que ser carregado, tá? Tem que ter carga lá dentro. Às vezes, o meu cérebro está baixo na capacitância, eu não estou conseguindo render, meu potencial está baixo, é porque a quantidade de cargas está pequena. Aumenta a quantidade de cargas que o seu potencial vai subir na mesma proporção. Isso é maravilhoso. É uma lei da física aplicada aqui, na eletrostática, e a nossa também. Perceba como é que a física é interessante. Como é que eu faço para aumentar a quantidade de cargas numa esfera condutora? Aqui, por exemplo, como é que eu faço para aumentar a quantidade de cargas aqui? Nós estudamos lá nas primeiras aulas do nosso curso, existem 3 formas de eu eletrizar o meu condutor. Quais são elas? Atrito, contato, indução e atrito. E indução, né? Assim, então, são 3 formas, pessoal. Se não houver atrito, eu consigo aumentar o número de cargas elétricas? Não consigo. Não, então, às vezes, pessoal, vocês estão ficando parados demais. Eu estou parado demais, eu não estou conseguindo aumentar o meu potencial, porque está faltando atrito, está faltando, né, sola de sapato sendo gasta, está faltando caminhar, está faltando andar, está faltando estudar, está faltando ter atrito da caneta com papel, atrito da minha mão com as páginas do livro, né? Está faltando atrito. Para formar conhecimento, o atrito é importante, tem que se movimentar. Está faltando movimento para conseguir cargas elétricas e aumentar o potencial. Segunda forma, contato, né? Você está tendo contato com o quê? Com o Facebook, WhatsApp o tempo todo? Está tendo contato com más companhias na rua, que você sabe jogar bola, falar palavrão, né, e usar droga? Ou está tendo contato com colegas que estão buscando, estão discutindo questões das provas, estão estudando, estão correndo atrás, estão passando questões até cola para os outros? Né? O seu contato está sendo com quem? Com a turma que recebe cola ou o seu contato é com a turma que está fornecendo a cola? Então, contato, percebam, meninos, é importante para acumular carga elétrica. Quanto mais carga, maior é o seu potencial. É proporcional. A capacitância é Deus que dá para cada um. Né? A capacitância é uma característica sua, é do material, está construído, está pronto. Só que às vezes a capacitância é alta, mas o potencial é baixo, porque a carga está baixa. Não teve atrito, não teve contato com os alunos que querem estudar, com os livros, né, que vão te ensinar, com os professores. Na minha época, a gente adorava ter contato com os professores, os escolhedores, porque era uma forma de adquirir carga, percebam, né? Era uma forma que nós temos de adquirir conhecimento, e com isso o potencial aumenta. Aí, por último, indução. Indução é quando você está no estágio mais avançado, né, de conhecimento, que você começa a perceber as coisas na rua, ao seu redor, e através daquelas experiências que você observa, você vai adquirindo conhecimento. Só de aproximar, não precisa mais de atrito, não precisa mais de contato, só a observação, só a aproximação do mundo ao seu redor produz o conhecimento necessário. Né? O estágio que eu digo mais avançado de acúmulo de cargas. E com isso o potencial aumenta também violentamente. Então, pessoal, percebam, capacidade, né? Capacitância, todos temos. A diferença entre eu e você, entre nós, né? Entre eu e o Faraday,
é que ele usou isso de forma muito mais avançada do que eu, né? Ele usou isso de forma muito mais avançada do que nós. Ele conseguiu, carregar tão grandemente a mente dele, que o potencial dele foi lá nas alturas, na mesma proporção. Tá? Então, não reclamem, não falem, eu sou burro, não existe isso. Existe a capacitância que não está sendo utilizada. Existe pouca carga nesse material aí, ó, nesse cerebelo de vocês aí. Começa a carregar por atrito, contato, indução, eu tenho certeza que o potencial de vocês vai tender aí ao infinito e além, ok? Só uma brincadeira, mas eu acho assim, tipo, você perceber que as leis da física se aplicam não só à eletrostática, não só à mecânica, mas também ao nosso dia a dia e ao nosso organismo, propriamente dito, tá, pessoal? Essa similaridade tem tudo a ver, tá? Então, percebam, capacitância. Se eu tiver lá naquela nossa esfera carregada e for aplicar a equação de potencial que nós já vimos, é K vezes Q dividido por D. Na minha esfera condutora, na superfície da minha esfera condutora, eu falei que essa distância D é do centro até a superfície. Nós chamamos de raio, né? O raio da minha esfera, percebe? Então, olha só, se eu tenho esse potencial e a minha capacidade ou capacitância é Q sobre V, eu vou substituir o V por essa expressão de potencial elétrico que nós já vimos. Vou substituir aqui embaixo, ó, só substituir. Corto Q com Q, eu vou ter que a minha capacitância para uma esfera condutora carregada, o R vai aqui para cima, né? Vai ser a relação do raio da minha esfera, do raio, né? Como diz o outro, teve uma prova que corrigir, o aluno escreveu, quando cai o raio, R-A-I, com acento no A, né? Raio, então raio, né? Quando cai o raio, então aqui, ó, a capacitância é o raio, ou raio, né? Que o parta é o raio da esfera, dividido pela constante eletrostática do meio. Simples assim. O raio, agora vou ficar lembrando de raio o tempo todo. O raio é uma propriedade da geometria do material. A constante eletrostática é do meio que ele está inserido, vácuo, ou seja lá o que for, submerso no líquido, né, isolante. Ou seja, pessoal, a capacitância ela é intrínseca da geometria do material, da forma, nós vamos ver em outros exemplos, que ela é do material, a constante construtiva do seu capacitor, do seu elemento, do corpo humano, né, de um capacitor de placas planas, de um capacitor eletrolítico cilíndrico, não importa. Então, a geometria, tudo isso define, né, as características mecânicas e do ambiente onde ele está inserido, que define essa capacitância. Agora, elementos de mesma capacitância podem ter maior ou menor tensão de acordo com a quantidade de cargas que você colocou dentro dele, através de atrito, através de contato, através da indução. Tudo é casado, pessoal. Não existe conhecimento aqui solto, né, que eu não vou usar mais. Tudo vai ser sempre muito bem casado, né, entre eles. Tá? Então, olha só, a capacitância de uma esfera condutora é simplesmente a relação do raio dessa esfera pela constante eletrostática do vácuo. Tá? A capacitância, portanto, depende da forma da superfície do meu objeto. Vamos fazer um exercício bacana aqui, ó. Acompanhe comigo. Se fosse em sala de aula, a gente deixaria um tempo para vocês desenvolverem. Como aqui a gente não tem muito esse ambiente, né, de sala de aula, acompanhem comigo, depois repitam sozinhos em casa para ver se conseguem entender, tá? Qual o primeiro exercício, pessoal? Qual deve ser o raio de uma esfera condutora para que no vácuo tenha capacitância igual a 1 farad, uma unidade de capacitor, 1 farad, tá? Como se fosse um volt, 1 ampere, 1 coulomb, ok? O que nós vimos aqui? No vácuo, show, vácuo é K0, 9 vezes 10 a nona, mole, para ter a capacitância de 1 farad, e é uma esfera. Nós acabamos de ver, opa, desceu tudo de uma vez aqui, que a capacitância, ou a capacidade, né, de estocar, né, estocar vento, né, de estocar carga elétrica de uma esfera, é simplesmente a relação do seu raio pela constante eletrostática do meio. Bom, se isso é verdade, o raio vai ser, passar multiplicando aqui para cima, multiplicação cruzada, o raio vai ser K vezes C, não é isso? A constante eletrostática do meio do vácuo, 9 vezes 10 a nona, e a capacitância é 1. Eu quero definir que quero que seja 1 farad. Eu vou chegar no raio dessa esfera de 9 vezes 10 elevado à nona potência. 9 milhão, trilhão, né? 9 trilhões de metros, não é isso? Seria metros, seria milhares de metros, milhões, trilhões de metros. Olha só que loucura isso, né?
é um raio gigantesco, se a gente imaginar. Alguém tem noção do que seria esse raio de 9 vezes 10 elevado à nona potência? Para ter uma referência, tá, pessoal? O raio da Terra é 6,3. Terra não é plana, tá, pessoal? A Terra é redonda, é 6,3. Oi? Mentira! Há controvérsias, né? O raio da Controvérsia. O raio da Terra é de 6,3 vezes 10 elevado à sexta potência, em metros. Então, olha só, para ter um farad, eu precisaria ter uma esfera, olha só, a capacidade do raio da Terra é bem menor. Fiz a continha aqui, se eu pegar aqui 9 vezes 10 a nona, dividir por esse valor do raio da Terra, 1.400 vezes o raio da Terra. Eu precisaria ter um objeto, uma esfera, que fosse uma esfera condutora, que fosse 1.400 vezes maior do que a Terra, para ter um Faraday, um Faradayzinho. Olha só como é que é importante esse camarada Faraday, né? Para ter um Faraday, eu preciso de ter uma esfera 1.400 vezes maior do que a Terra. Então, entendendo o que é isso? É muito grande. Ou seja, pessoal, tudo isso para dizer o que para vocês? Que um Faraday é uma capacitância enorme, gigantesca. Eu não trabalho com isso no meu dia a dia. Você não vai trabalhar com isso. Você nunca vai pegar. Eu peguei um capacitor de um Faraday. Esquece, meu amigo. Você não está na Terra, está em outro planeta que não é o nosso. É muita quantidade de carga armazenada. Tá? Imagina só numa esfera, teria que ser 1.400 vezes o tamanho da Terra. Ou seja, em outra galáxia, você vai conseguir algo disso. Né? Talvez pegar o Sol, tem alguns Faradays, né, associados a ele. Então, perceba que daí eu não vou usar no meu dia a dia Faraday. Eu vou usar os submúltiplos do SI. O que é o SI? Sistema Internacional de Unidades, que tem os múltiplos quilo, mega, giga, não é isso? Também tem os submúltiplos, que são quem? Lembra do miliohm, né? Tem do milicoulombs. Aqui nem aparece o milli, porque o milli também é uma unidade muito grande para Faraday. Então, 10 a menos 3 Faraday, 1 milésimo de Faraday, também é muito grande. A gente não usa. O que eu vou usar aqui? Ó? Um microfarad, um nanofarad, um picofarad. Olha só, hein? 10 a menos 6, né? 1 milionésimo do Faraday, né? 10 a menos 9, 10 a menos 12. É isso que eu vou usar. Unidades muito pequenas, infinitesimais, pequenininhas do Faraday, porque um é muito grande, a gente viu, né? Eu gosto muito desse exemplo de apresentar, porque não adianta falar assim, um Faraday é muito, mas é muito quanto? Né? Então, aqui dá para ter uma ideia em relação à Terra do que é um Faraday. E por que eu uso, então, microfarads, nanofarads e picofarads. Picofarads é direto, tá? Nanofarads é direto. Quando o capacitor é muito grande, é um microfarad. Entendeu? Que é 10 menos 6. Dica, né? Spoiler daqui. Falou em capacitor, falou, portanto, em unidades muito pequenas. Eu tenho que já estar nesse nível, né, nesse momento do curso, muito habituado a trabalhar com potência de 10, né, trabalhar com micro, nano, pico, 10 a menos 12, 10 a menos 6, fazer vírgula para um lado, vírgula para o outro, 10 a menos 9, vezes 10 a menos 11. Isso vai ser o nosso dia a dia quando se fala em capacitor. Dia a dia mesmo, né, no dia que estiver trabalhando com isso, tá, pessoal? Quem não domina isso, por isso que é bom tomar umas cacetadas na época da escola, para a gente aprender de uma vez por todas, porque que vai passar o resto da vida trabalhando com potência de 10, com números pequenos, números grandes, números pequenos. Então, a gente manipular isso, milivolt, megavolt, tá? Isso é todo instante. É microfarad para dar quiloamperes. Então, a gente tem que navegar muito bem, né, nos 10 elevado a qualquer coisa da vida aí. Tá? Então, quem ainda não aprendeu, pega videoaula, exercita, porque é a hora de aprender. Não é conhecimento perdido, muito pelo contrário, é para o resto da vida. A gente manipula isso muito bem. Aprendeu uma vez, morreu Dona Maria, nunca mais esquece. Vou andar de bicicleta. Tá? Dúvidas, meninos? Tranquilo até aí? Joia, podemos avançar? Tem um outro exemplo aqui, muito, muito simples, né? Olha só, um condutor isolado, em equilíbrio, eletrostático, com uma carga de 10 microcoulombs. Com potencial, olha só o potencial, hein? 5 vezes 10 a terceira, 5.000 volts, 5 kV, 5 kilovolts, tá? Qual é a capacitância desse condutor? Então, ele tem uma carga de 10 micro,
né, um potencial muito grande, alta tensão, né, 5 kV. Qual que vai ser a capacitância desse meu componente, desse meu capacitor? Vamos calcular? Olha lá. Primeiro, sempre extraiam os dados do meu exercício. O que eu posso extrair aqui? Ele nem falou se é vácuo, se não é, mas já me deu aqui o K0. Acho que ele deu, ele não falou, mas não sei se falou aqui, acho que não. Mas é no vácuo, se não fala nada, é no vácuo, tá? A quantidade de carga é 10 microcoulomb, que é 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tem que navegar isso muito bem. E a tensão, né, o potencial elétrico que ele está submetido, 5.000 volts, 5 kV. Qual a expressão que eu posso usar, pessoal? Capacidade ou capacitância é Q sobre V. Olha o que ele deu, o V ele deu. Olha como é que é fácil calcular a capacitância. Não tem nenhum mistério. Todos os exercícios de física, né, de matemática também, de eletricidade, sempre ele vai te dar todos os componentes e vai pedir um. O seu trabalho é identificar o que ele te forneceu, qual equação utilizar e fazer substituição e calcular uma álgebra muito tranquila. Olha lá, 10 vezes 10 elevado a menos 6, está aqui em cima, 5 vezes 10 elevado a mais 3. Não é assim? Esse mais 3 aqui de baixo, no denominador, ele vai para cima como menos 3. Não é assim? Potência de 10. 10 dividido por 5 é 2. Então, esse 2 vezes 10 dividido por 5. 10 a menos 6 vezes 10 elevado a menos 3. Olha lá, me deu uma capacitância de 2 vezes 10 elevado a menos 9 farad. Como eu disse que farad é uma unidade muito distante para nós, né? É algo muito longe, eu vou usar cadê aqui? Eu vou usar os meus submúltiplos do SI. O que é 10 a menos 9 aqui? É nano. Então, 10 a menos 9, eu substituí por nanofarad. 2 nanofarad. Então, percebam, né? Eu tenho aqui uma tensão muito alta, e mesmo assim a capacitância ela é nanofarad. Nano é 10 a menos 9, é um valor muito pequenininho de um farad. Entenderam? Joia? Olha que moleza, né? Para quem já calculou coisas mais pesadas aí atrás, né? Chegar e fazer uma conta dessa daqui é algo muito tranquilo, mas é necessário vocês repetirem esse exemplo depois, sem o vídeo rolando, né? Sozinhos, para perceber o que ele te forneceu de informação, o que você tem de equação, as substituições necessárias, os cálculos necessários, e chegar nesse valor aqui. Pessoal, é muito feio, é muito brega, né? É brega. Olha, 10 a menos 9 farad, é brega. É nanofarad, é picofarad, é microfarad, né? Porque a gente tem que saber fazer, mas também tem que se vestir adequadamente, né? Não adianta você chegar numa festa de casamento vestida lá de bermuda e camiseta e havaianas. Hoje em dia, tá até usando, né? Mas não é chique. Chique não é. Pode até usar, mas é brega. Então, é brega falar no capacitor de 2 vezes 10 a menos 9 farad. Brega, 2 nanofarad. Tá? Quem vai te olhar com desprezo, né? Ele ali conhece mais ou menos. Ele sabe alguma coisa de física, mas de eletrotécnica não sabe, não. Por que eu estou querendo dizer isso? Se eu chegar aqui no 10 a menos 10, eu vou voltar isso aqui para 10 a menos 9, andar com a vírgula, para ficar 10 a menos 9 nano. Se eu chegar aqui no 10 a menos 7, eu vou usar o mais próximo, que é 10 a menos 6, que é microfarad. Se eu tiver 10 a menos 11, eu vou levar isso para 10 a menos 12. Eu vou mexer na vírgula aqui, para levar 10 a menos 12, para ser picofarad. Então, quando a gente fala em capacitor, tá no nosso meio aqui, meio técnico, meio chique, bacana, se eu chegar num valor menos 11, eu levo para menos 12, entendeu? Sempre clavo para micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, e pico, 10 a menos 12. Para a minha resposta, o meu capacitor ele é picofarad, é nano, é micro. Ninguém fala, me vende aí um capacitor, moço, de 2 vezes 10 a menos 9. Não existe isso, né? De 2 vezes 10 a menos 8. É sempre nano, pico, micro. Até para comprar, né, a gente compra dessa forma, tá? Então, eu estou pegando no pé de vocês para ninguém passar vergonha aí. E pelo contrário, para esnobar, né, tirar onda. Na hora que chegar num balcão lá e falar, me dá um micro, um pico, né? Cuidado na hora de pedir. Cuidado na hora de pedir para pedir certo, né? Joia, meninos. Outro exemplo ou chega de exemplo? Tem outro exemplo bacana aqui, então. Vamos fazer mais um rapidinho. Mais exemplo. Oi? Mais exemplo. Mais um exemplo rapidinho aqui, ó. Mais exemplo, eu não tô entendendo muito não, pessoal. Oi? Não, um pouco mais de exemplo, não tô entendendo muito, não. Então, vamos lá. Um condutor isolado, em equilíbrio eletrostático,
está no vácuo, então me falou de vácuo, possui uma carga de 2 micro e tem uma diferença de potencial nos seus terminais de 1000 volts. Então, é essa a situação. Qual a situação que nós temos aqui? Ó? Vácuo, essa constante aqui. A carga nos terminais, nas placas do meu capacitor, é de 2 micro, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tá aí tranquilo? E o potencial dele, entre as duas placas do meu capacitor, ou na superfície da esfera do meu condutor em relação à Terra, a diferença de potencial que eu tenho no capacitor é de 10 elevado à terceira, ou 1000 volts, 1 kV. Tranquilo até aí? São os dados que ele me forneceu, tá? Aí ele continua. Se eu receber mais 1 microcoulomb de carga, ele está com 2. Se eu receber mais 1, eu fico com 3, né? Qual será o seu novo potencial? Eu falei que se eu carregar, o potencial aumenta. Eu falei, inclusive, que o nosso cérebro trabalha assim. Se eu colocar mais informação dentro dele por atrito, contato ou indução, maior vai ser o meu potencial de realizar algum trabalho. Não é assim? Então, percebam. Eu tenho primeiro com 2. Eu tenho aqui a tensão, o potencial que ele apresenta nos seus terminais. Vamos fazer uma continha aqui, ó. A capacitância, então, vai ser Q sobre V. A condição inicial é 2 microcoulombs com 1000 volts. Esse par, 2 microcoulombs com 1000 volts, me fornece uma capacitância, se eu substituir aqui os valores, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1000, ou 10 à terceira, 2, por coincidência, é o mesmo do exemplo anterior, né? Esse 3 vai para cima com menos, fica menos 3, menos 6, menos 9, fica 2 vezes 10 elevado a menos 9, que são 2 nanofarads. Tranquilo até aí? Eu achei o seguinte, olha, quando você me fala que um determinado capacitor, um condutor isolado, tem uma carga de 2 micro e uma tensão de 1000 volts, eu estou falando de um capacitor que tem a sua capacidade, a sua capacitância de 2 nanofarad. É a assinatura do meu material condutor isolado, né? Ele é um capacitor de 2 nanofarads. Por quê? Você falou que ele armazenou 2 microcoulombs com 1000 volts. Se eu fizer a continha aqui da relação entre esses dois valores, eu cheguei aqui na constante, né, da capacitância do meu equipamento. Até aí, tranquilo, pessoal? Joia? Então, peraí, Aí, professor. Mesmo que você aumente mais 1 de carga, ele vai continuar com a mesma capacitância? Sim, porque a capacitância, ela não muda, ela é constante. Deus te fez lá com um cérebro, sei lá, de corpo, ser bem generoso aí, né? 100 microfarads. Cérebro fantástico. Ele vai ser sempre isso. Agora ele pode ter, vocês vão ver que ele pode receber mais carga, mais tensão, ou menos carga, menos tensão. Mas a capacitância não muda. Se ele me deu um par casado aqui, ó, de uma carga e um potencial elétrico associado, eu defino já quanto que ele vale. Ele vale 2 nanofarads e vai ser assim para o resto da vida dele. Não muda. Se eu acrescentar, respondendo você aqui agora, ó, eu vou acrescentar mais 1 microcoulomb de carga no meu capacitor, que não muda, é constante. Antes de falar que é constante, faço questão de voltar aqui, ó. A relação Q sobre V é constante. Começa a fazer sentido, tá vendo? Se eu pegar aqui uma quantidade de carga em coulombs, microcoulombs, dividir por uma tensão, isso vai sempre ser constante para o meu condutor esférico. Percebe? Então, só que essa constante, eu chamei, C não é de constante, até poderia, mas C aqui é de capacitância. Eu peguei esse valor constante, dei um nome chique para ele, que é capacidade elétrica ou capacitância. E a unidade de capacitância é o Faraday. Farad, menor, né? Melhor. Farad em homenagem ao Faraday. Então, isso daqui, o C, esse Czinho, é essa constante aqui, ó, que é a relação de Q sobre V. Q, a carga do material, e o potencial que ele tem associado aqui. Naquele exemplo, eu coloquei 1 microcoulomb de cargas e medi a tensão aqui. Se eu medir a tensão, eu achei 1000 volts. Dividi um pelo outro, cheguei a 2 nanofarads. Tá vendo?
Então, se eu aumento a quantidade de carga, eu aumento a tensão também, ou não? É isso aí. Lembra que eu falei do nosso cérebro? Se eu aumentar a quantidade de conhecimento no meu cérebro, eu aumento a minha tensão, aumento o meu potencial elétrico. Não é assim? Agora, a quantidade de carga vai sair de 2 micro para 3 micro. Eu somei mais um, ele recebeu mais um. Como que ele recebeu mais um, pessoal? Atrito, contato ou indução. Ele recebeu mais um. O nosso cérebro agora, depois da aula de hoje, recebeu mais informação, mais um microcoulomb, né, de bytes aí de informação. Na hora que eu recebo mais informação, mais um microcoulomb de carga, passa de 2 para 3, e se eu fizer a mesma conta aqui, isso aqui agora, como que eu vou fazer? C, Q sobre V. O C não muda. A capacidade do seu cérebro não muda. A capacidade do capacitor não muda. Continua aqui, ó, 2 nano. Olha o 2 nano aqui, ó. Então, o C eu substituí por 2 nano. O Q aumentou para 3. Qual será o novo potencial elétrico do meu condutor isolado? Se eu fizer essas contas, multiplicar cruzado, façam depois com calma em casa, tá, pessoal? É só simplesmente dividir 3 vezes 10 a menos 6 por 2, 10 a menos 9. Faça a continha. Olha lá, cheguei a 1,5 vezes 10 elevado à terceira. Ou seja, antes eu tinha 1.000 volts, 1 kV. Aqui eu tenho 1.500 volts, ou 1,5 kV. Na hora que eu peguei o meu capacitor, que é o mesmo, constante, não muda, e coloquei mais carga nele através de atrito, contato ou indução, a tensão na sua superfície subiu. O potencial elétrico da superfície subiu. Na hora que eu coloco mais carga dentro da sua cabecinha, né? Por atrito, contato ou indução, o seu potencial de trabalho elétrico vai subir também. Porque a relação entre eles sempre vai ser constante. A relação entre eles sempre é um valor constante que nós damos o nome de capacitância. Entenderam? Olha que barato, né? Isso é a característica do capacitor. Se eu aumento a quantidade de cargas Q, obrigatoriamente e intuitivamente a gente percebe isso, né? Se eu coloco mais cargas no John Travoltage, né, e fica mais carregado, o potencial do dedinho dele vai subir. A descarga vai ser maior. Quanto mais carga eu coloco, a tensão elétrica tem que subir junto, na mesma proporção, porque a capacidade ela é constante. A capacitância ela é constante. Pergunta? Você falou que tipo, uma das formas para que a gente possa aumentar a carga seria um dos 3 processos de eletrização. Mas Sim. A indução influencia na mudança da carga? Sim, a indução, sempre que você induz cargas, a indução completa, você tem que induzir, chegar um indutor próximo, vai induzir cargas de um lado do outro, você vai ligar a terra, aí as cargas vão vir da terra, lembra? Depois eu corto o fio com a terra, lembra da indução completa? Se eu só te aproximar e afastar, não fizer o processo completo da indução, né, realmente tem razão. Na hora que eu afasto o indutor, ele não adquiriu cargas. Para eu conseguir adquirir cargas através do processo de indução, eu tenho que fazer o processo completo. Inclusive ligar a terra e depois desligar, né, interromper esse contato com a terra, entendeu? Eu esqueci do processo de aterramento. Não, tranquilo, é isso mesmo, faz parte. Então, é através de algum dos 3, pode perguntar. A Carol percebeu o negócio, ele também não entende, não. No segundo lado lá, na hora que você foi responder o resultado final, você colocou C é igual a 1,5 vezes 10 a mais 3? Ah, sim, por quê? Né? Ó, perdão, meninos. Perdão. Ah, tá, era pra você ver mesmo. É erro de Ctrl-C, Ctrl-V aqui, tá? Ah, tá. Aqui, em vez de C, é que eu copiei essa equação do outro slide, é V, tá? Pelo amor de Deus. E aqui, eu posso falar também que é simplesmente 1,5 kV. Mas era 1 kV, agora ficou 1,5 kV. Vê se... Tá vendo em tela cheia aí, Zé Carlos? Tô assim, professor, agora ficou certinho. Perdão, isso é erro de Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Não, beleza. Isso a gente vai explodir o mundo por causa de um erro de Ctrl-C, Ctrl-V, lá da NASA, viu? A gente cai em cada cilada, aqui é V, né? Nada de C não, tá? É tensão, irmãos. Obrigado aí para quem percebeu o erro e me alertou. Um joinha para você. Foi o pai, pode me dar um mérito aí, professor. Foi quem? Não foi pra você não, hein? Um joinha para vocês. Tô colecionando aqui likes aqui, ó. Depois eu vou distribuir, né, em formas de méritos, tá bom? Viram, pessoal? Olha que bacana. Isso tudo tem a ver com o que eu falei, olha só. Quanto mais carga eu acrescento,
mais potencial elétrico, tensão elétrica, volts, eu consigo no meu capacitor. Entendeu? Então, olha só, a sua mente, o seu cérebro, é 2 nano, não muda, mas você pode ter 1000 volts de potencial elétrico, de tensão, de potencial de realização de trabalho, ou você pode ter 1500. O cérebro é o mesmo, né? Só que você pode estar com mais tensão, mais potencial ou menos potencial. Só depende de quê? Depende de quanto você carregou o seu cérebro. Quanto mais você carregar o seu cérebro, mais potencial elétrico você vai ter. Mais potencial de desenvolver trabalho você vai ter. Então, às vezes, não fica se achando, não estou conseguindo. Está pouco carregado. Carrega mais, atrito, né? Rala a caneta aí no papel mesmo, fazendo exercício, contato, olha com quem que você está andando, né? E por indução, começa a observar as coisas de uma forma mais interessante, tá? Ok? Avançando, eu estou usando até aqui, ó, condutor isolado, né? Esfera. Agora o que realmente interessa a nós aqui na eletrotécnica, que é a esfera, o condutor, que é o capacitor. O nosso corpo, né? O capacitor propriamente dito. Olha o símbolo de capacitor, 2 placas paralelas. Esse aqui é o símbolo. Resistor não é aquele vai e vem, vai e vem, vai e vem? O capacitor, aqui o resistor está aqui, ó. Símbolo de fonte, né, de gerador, o símbolo de um resistor e o símbolo de capacitor, 2 placas planas paralelas. Até porque é mais ou menos assim que eu construo um capacitor, né? Então o símbolo elétrico, em circuitos elétricos, ele segue muito a forma construtiva do capacitor, né, para identificar que ali é um capacitor. O resistor, né, tem aquela dificuldade da passagem da corrente, que ele vai e volta, né, para mostrar que é difícil a corrente elétrica passar por ele. E o capacitor mostra que são 2 placas planas paralelas, que é uma das formas que eu tenho de construir o capacitor. Bom, vamos lá. O que eu tenho, capacitor? 2 condutores, que a gente chama de armadura. Então, o que é a armadura de um capacitor, meninos? Essas placas condutoras aqui, ó, planas, tá? Nesse caso, planas. Elas vão ter a mesma carga em valor absoluto, mas com sinais opostos. Na hora que eu ligo aqui a minha fonte, a minha pilha, né? Eu faço um processo de eletrização, liguei aqui o mais, o menos eu liguei aqui, eu vou carregar aqui tudo com mais, porque aqui é o lado mais da fonte, o menos fica tudo com menos do lado menos da fonte, e a quantidade de cargas acumuladas na placa de cima, positiva, é a mesma quantidade de cargas acumulada embaixo, só que negativa. Por exemplo, mais 10 microcoulombs, menos 10 microcoulombs. Se aqui eu tenho uma carga de mais 10, embaixo eu vou ter uma carga de menos 10. O Q é o mesmo, está mudando somente o sinal. Percebe? Tranquilo? A função do capacitor que nós já falamos aqui, a função dele é armazenar, perdão, estou ficando com garganta seca já, armazenar carga elétrica e energia potencial elétrica. Se eu tenho energia potencial, eu posso realizar um trabalho. É isso que me interessa, o trabalho que o capacitor pode realizar, né? E para isso, para que ele realize um trabalho, eu acumulo muita carga elétrica nele. Eu levo ele para um potencial muito alto. Se eu pegar uma bolinha, levar lá no pico da bandeira, né? Não sei qual a altitude exata do pico da bandeira, sei lá, né? 3.000 metros de altura, e soltar, ela realiza um trabalho grande, porque ela está num potencial muito alto. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, encher de carga as placas do meu capacitor para elevar o seu potencial, e com o potencial elevado, eu consigo depois usar essa energia para descarregar em cima de um flash, para descarregar em cima de um motor, né? Para descarregar em cima de vários componentes, vários circuitos que nós vamos aprender aqui em diante. Tá? Então, eu uso a minha fonte, minha pilha, meu gerador, ou os meus processos de eletrização, atrito, contato, indução, ou uma fonte, né, para carregar, mais que, menos que, vai ficar carregado, né, e para depois usar essa energia acumulada para realizar algum trabalho. É para isso que serve o capacitor. Tá? O mais comum é esse aqui, ó, de placas paralelas. Mas tem vários outros modos de você construir o capacitor. Tá? Detalhes interessantes sobre o capacitor. A gente vai usar muito essa área dessa placa plana aqui de cima e de baixo, e dessa distância entre as placas. A gente vai ver como é que essa distância aqui é importante, e a área da placa também é importante. Tá? Bom, outra coisa interessante é o seguinte. Se olhar o capacitor,
Na hora que eu carrego mais Q e menos Q, eu não posso ter fluxo ordenado de elétrons. O que eu estou querendo dizer? Eu não posso sair corrente do mais em direção ao menos. Se eu tiver elétrons fugindo da placa positiva para a placa negativa, o meu capacitor está queimado ou está em curto-circuito. Ele já não presta mais para nada, porque eu não vou conseguir acumular cargas nas duas placas. A corrente vai vir, vai acumular aqui em forma de carga. Se ela passar para a placa de baixo, eu tenho uma corrente estabelecida, eu tenho um fluxo ordenado de elétrons estabelecido, e o capacitor perdeu a sua função, que é de armazenar cargas. Um capacitor em bom estado, ele carregou, não circula mais elétrons de um ponto para o outro. Ele isola. Essa placa de cima, ela é isolada da placa de baixo. Não há Aí fica igual um circuito fechado, professor? Oi? Fica igual um circuito aberto, quer dizer? Fica exatamente isso. Quando eu estou com corrente contínua, quando eu acabei de carregar, enquanto está carregando, Zé Carlos, ele está carregando, né? Ele demora alguns segundos. Enquanto está carregando, eu meço corrente saindo do mais e indo para o menos. Está carregando. Depois que ele carregou, não vai sair mais nenhum amperzinho aqui da fonte. A fonte é como se tivesse um circuito aberto. Um capacitor em corrente contínua, ele é um circuito aberto. Depois que ele carrega, depois que passa esse período transitório que a gente fala, né, de carga do capacitor, ele é um circuito aberto para a minha fonte, em corrente contínua. Em corrente alternada, nós vamos ver que não. Porque alternada, a gente muda, a gente fica alternando, positivo, negativo, negativo, a gente fica alternando. Então, a todo instante, as placas do capacitor vão estar alternando de polaridade. Aí isso provoca um fluxo ordenado de elétrons. Corrente alternada. Esquece isso por enquanto. Vamos pensar só na corrente contínua. Em corrente contínua, eu carrego, mexeu a conversa. Circuito aberto. Aí, Zé Carlos, se eu apertar o flash, o botão de disparo da minha máquina de tirar a fotografia, esse capacitor vai descarregar em cima da minha lâmpada. Aí ele vai carregar novamente pela pilha. A pilha vai carregar ele novamente, carregou, abriu. Aí eu vou descarregar ele novamente. Aí eu vou botar a pilha aqui, vai carregar ele de novo. Então, se ele carregou e ninguém usou, ele está carregadão lá. Vou desligar a fonte aqui agora, tiro a fonte fora, ele continua carregado. Vai ficar carregadão. Se você meter a mão aqui, ó, nesse terminal de cima e terminal de baixo, ele vai descarregar em você. Vai tomar um choque. Entendeu? Então, o capacitor, ele consome corrente da fonte por um curtíssimo período de tempo, só até ele carregar plenamente a placa positiva, a placa negativa. Carregou, circuito aberto. É um circuito interrompido. Não passa mais corrente por ele. Se passar, ele está queimado. Às vezes, ventilador de teto tem capacitor. Onde você liga, controla a velocidade. Eu controlo, inclusive, pessoal, a velocidade do meu ventilador de teto. Vê aquele ventilador de teto? Da sala, de aula, mais. Mínimo, médio e máximo. Eu controlo a velocidade do meu ventilador mexendo na capacitância que está ligada em paralelo com o meu motor. Vocês vão ver isso mais à frente, isso para o ano que vem. Tá? Se meu capacitor não tiver essa característica dessa isolação, ele está queimado, está em curto. Eu tenho que substituir ele. É muito comum queimar esse capacitor. Eu vou substituir ele por um novo, volta a funcionar. Ah, o meu ventilador parou, não está ligando mais. Muitas vezes é só o capacitor queimado. O que é queimado? É em curto. Está passando carga do mais, furou o isolamento. Aqui tem um material isolante. Esse material isolante pode ser o ar, simplesmente o ar, o vácuo, pode ser papel, pode ser mica, pode ser vários componentes que eu posso colocar aqui. Já digo que o ar é o piorzinho deles. Né? Se eu não botar nada, o mais barato de todos é o ar, ele vai ficar grande e vai ficar ineficiente. Se eu colocar papel, já melhora umas 4 vezes aí, umas 3 vezes e meia, 4 vezes que eu vou conseguir aumentar a capacidade de armazenar cargas. Simplesmente colocando no meio aqui, ó, de elétrico isolante. Um papel, por exemplo, vou botar um papel aqui, um chumaço de papel aqui, porque o papel vai impedir que essas cargas positivas venham aqui para baixo. Eu posso, inclusive, aproximar mais as placas. Se eu estou no ar, né, se é o meio isolante de elétrica é o ar, na hora que eu aproximo uma da outra, começa a fugir pelo ar, do mais para o menos, da fuga. Eu tenho que afastar. Na hora que eu afasto, eu perco capacitância. Então, se eu ponho papel, eu ponho uma muito próxima da outra, quase encostada, só com papel separando. Aí a distância entre as placas fica muito, muito pequena, a capacitância vai lá em cima e eu consigo ter um capacitor com mais eficiência. Nós vamos ver isso aqui já já. Tá? Mas, por hora, o que vocês têm que saber? Só para terminar, o que vocês têm que saber?
que não passa corrente quando ele está carregado, e que aqui eu tenho um meio isolante, ar, vácuo, papel ou algum outro meio. Pode perguntar. Como é que ele descarrega? Se você tem um isolante ali. Aí ele vai descarregar quando? Quando eu desligar a fonte, eu carrego o capacitor, desligo a fonte. Ele está carregado, não tá? Uhum. Ele não vai descarregar dessa placa para essa aqui por dentro, não. Porque por dentro ele não passa, porque é isolante. Eu vou ligar o meu flash entre o terminal daqui de cima com aqui de baixo. Entendeu, Zé Carlos? Ah, Vou pegar a lâmpada, na minha lâmpada de flash, ou meu motor, seja lá o que for, eu vou tirar a fonte. Aonde está ligada a fonte, esse resistor, eu vou ligar a carga que eu quero que o meu capacitor descarregue. pode Aqui crer. dentro dele não acontece nada. Vai sair do mais, vai passar aqui pelo meu flash, tirei o gerador fora, né, a fonte fora, passa pelo meu flash e volta para o menos. Eu crio um caminho por fora, que é um circuito elétrico, né, que agora, imagina que isso aqui passa a ser momentaneamente uma fonte de tensão para mim. Onde aqui é o mais 12 volts, aqui é o menos 12, por exemplo, entendeu? Ou zero, tá? Então aqui passa a ser, vai sair corrente daqui por esse fio, vai circular pela minha carga e volta aqui para o menos. Isso aqui passa a ser como se fosse uma fonte de tensão, como se fosse uma pilha. Entendeu? Entendi. Eu não entendi não, professor. Você pode explicar de novo? Ó, eu uso aqui ó, a minha fonte, o atrito, contato, indução, para carregar o meu capacitor. Depois que eu carreguei, vamos pegar aquele exemplo lá anterior que a gente fizemos. Tinha 1000 volts. Depois passou para 1500 volts, não foi isso? Então ele está com 1000 volts. 1000 volts entre a placa de cima e a placa de baixo. Como é que eu vou descarregar isso? Como é que eu vou usar essa energia armazenada nele? Dessa placa para de baixo não passa nada. Tem um meio isolante aqui, ó, né? Ar, vácuo, papel. Então eu vou pegar os terminais do meu capacitor. Olha lá, o capacitor tem esse terminal aqui, A, que eu vou chamar, tem esse terminal B. Aqui no meio dele tem 1000 volts. Isso aqui é isolante, daqui não passa nada não. Vai sair corrente daqui do mais, vou ligar um fio, vou ligar minha lâmpada aqui, da lâmpada vem para cá. Ou seja, eu vou pegar desse terminal positivo, por exemplo, vou levar aqui ó, no 2, que é a minha lâmpada, do 2 eu vou voltar aqui no negativo. Então a corrente vai sair das placas positivas, vai sair, vai passar pelo 2 e vai encontrar a placa negativa. O caminho da corrente é por fora, não é por dentro do capacitor, entendeu? Não sei se você conseguiu entender. Aqui ele está isolado. Eu carrego aqui, ó, mais e menos. Aí eu tenho um ponto aqui que é mais, tem um outro ponto que é menos. Se eu ligar aqui nesse ponto mais, um fio, um cabo, levar aqui na lâmpada, no meu flash, por exemplo, do outro terminal da lâmpada, ligar aqui no menos, todos esses elétrons que estão no menos aqui, ó, vai vir pelo cabo, vai circular pelo flash e vai encontrar o seu positivo aqui. Olha que beleza. Por fora, não é por... Aqui dentro eles não passam. Aqui dentro é isolado. Entendeu? É tipo uma energia armazenada? É tipo não, é uma energia armazenada. Não é nem tipo não, é com propriedade. Eu tenho uma placa positiva. Como se fosse tipo... Imagina só, uma placa positiva está lá com 1000 volts. O negativo é o terra. Se eu botar a mão no positivo e eu for o terra, ela sai todo positivo, vai por mim em direção à terra. Ela descarrega em mim. Por isso que eu falei que se o capacitor estiver carregado e eu encostar a mão nos seus terminais, um dedo no terminal, o outro dedo no outro terminal, eu vou tomar a descarga, porque eu vou fechar o circuito aqui, ó, pelo meu dedo. Entendeu? Entendi. Professor, Oi. quando tudo isso acontecer, quando o flash ele disparar, a fonte vai estar fechada, né? A fonte aqui que você fala? Opa, essa fonte aqui. Isso. A fonte pode estar fechada ou não. Normalmente, o circuito flash, ele carrega, aí a fonte está fora, ele descarrega o flash, aí a fonte entra novamente. Pode estar em paralelo ou não, tanto faz. Tá? Mas, assim, o flash, ele dá aquele brilho e apaga. Então, tem um circuitinho lá dentro que ele usa a fonte só para carregar o capacitor. Durante 2 segundos. Carregou, ele identifica que está carregado, ele desconecta a fonte e fica esperando você clicar. Na hora que você clica, você fecha o circuito do flash. Sem a fonte já foi embora. A fonte eu só uso para carregar o capacitor. Carreguei, ela está fora do meu circuito. Entendeu? Mas aí, por exemplo, eu vou lá e eu tiro uma foto com flash. Sim. Aí, quando eu tirar a foto, como eu falo? Essa carga toda ela vai ter sido usada.
Usou Aí tudo, ele zerou. zerou. Aí ele já vai carregar de uma vez ou ele vai esperar eu acionar de Não. novo? Ele já vai, aí a fonte vai ter um circuitinho eletrônico, óbvio, né? Que vai identificar que a tensão dele zerou entre os seus terminais, a fonte já entra carregando instantaneamente, Ah, entendi. para deixar pronto para o próximo disparo que você vem efetuar, entendeu? Então, Ele já vai estar armazenado, né? já vai estar armazenado instantaneamente. Zerou a tensão dos dois terminais, a fonte já entra carregando de novo, porque ela nunca sabe a hora que você vai precisar. Se você pegar o disparo e a fonte começar a carregar o capacitor para depois parar, isso vai demorar uns 2, 3 segundos e não vai funcionar. Entendi. Então, quer dizer, Professor, por isso que eu não consigo dar 2 flashes instantaneamente, um seguido do outro. Porque eu tenho que ter o tempo da fonte carregar o flash para disponibilizar para você usar novamente. Que é rapidinho, mas é um tempinho que usa, entendeu? professor, o que aconteceria se na hora que descarregar o capacitor, a fonte ainda estiver ligada por algum motivo? Já liguei. Não acontece nada, porque eu vou ter a fonte da tensão que carrega o capacitor, é uma fonte de 12 volts, 3 volts, ela acenderia, não seria capaz de provocar um brilho intenso na lâmpada. Seria um brilho michuruca, quase nada. Então, uma corrente pequenininha. E a lâmpada do flash está preparada para receber uma tensão muito alta, uma carga muito grande, uma corrente muito grande de uma vez só. Então, a fonte ligada direto na lâmpada do flash não provocaria nada. Possivelmente, nem acenderia. Não, eu tô falando se fosse, por exemplo, a energia armazenada, se ela fosse dissipada junto com a fonte ligada ao mesmo tempo, aconteceria alguma coisa ou não teria essa descarga, sabe? Não, aí o que aconteceria? Eu teria a fonte tentando carregar as placas do meu capacitor aqui, ó. A fonte tentaria carregar as placas do meu capacitor o tempo todo, só que o capacitor está ligado com o flash, está apertado o botão do flash. Aí não dá tempo de eu carregar o capacitor. Eu estou tentando carregar as placas do capacitor com a fonte, que está ligado, e o capacitor está sendo descarregado na lâmpada do flash, instantaneamente. Só que não dá tempo de juntar carga. Se não deu tempo de juntar as cargas necessárias, o brilho do flash é pequeno, eu não percebo o flash funcionando, mas está consumindo, está descarregando por ele, e eu não estou conseguindo armazenar carga suficiente. Então, é um processo, né, que não vai produzir trabalho nenhum interessante, mas que está só consumindo corrente da minha pilha. A minha pilha está sendo gasta, mas não está sendo convertido em trabalho que eu esperava que fosse. Entendeu? Mas não teria problema nenhum. Entendi. O certo é, Professor, eu descarrego, aí eu dou um tempo para minha pilha carregar novamente as placas. Na hora que elas estão ok, tem até algumas câmeras que acendem uma luzinha do flash. A flash fica verdinho, significa que está ok, ele pode ser disparado. Enquanto ele não está verdinho, está vermelho, significa que ainda está acumulando cargas. Você tem que esperar ele acumular cargas para depois apertar o disparo. Oi? aqui, professor. Então o capacitor é como se fosse uma pilha sem uma ponte salina. Sem um processo de conversão de energia contínuo. Que pode ser, se for um caso, uma pilha, sem um processo de salinidade lá, químico, que produz energia. Se for uma fonte de tensão por eólica, né? É sem a turbina eólica. Se for uma hidrelétrica, sem a turbina hidráulica. Depois vai, entendeu? Eu acumulo cargas, tanto que tem gente que, eu já começando sobre isso na última aula, que estudou usar capacitor para acumular energia de um raio. Né, grandes placas paralelas ou um dielétrico muito, muito potente para receber essa energia do raio e carregar aqui positivo de um lado e negativo do outro. Se alguém encostasse nos terminais desse capacitor que armazenou a energia de um raio, ia virar fumaça instantaneamente, ia sumir. Eles iam criar o processo, né, de desintegração instantânea, porque muita energia seria usada de uma vez só. Mas já tem estudos que tentam usar capacitor para acumular essa grande energia de um raio, por exemplo, uma descarga elétrica. Né? Fica grande, caro, mas é um estudo, é uma forma de eu armazenar muita energia nas minhas placas para eu usar conforme bem eu quiser. Entendeu? Tranquilo? Só que assim, acabou, né? Eu tenho que esperar carregar de novo. É diferente de uma fonte de tensão. A fonte de tensão tem sempre água passando na minha turbina, produzindo tensão. Tem sempre vento passando na minha turbina eólica, produzindo tensão. Né? Tem sempre a reação química acontecendo dentro da pilha, produzindo tensão. Aqui não. Eu carreguei, está carregado. Descarreguei, está descarregado. É óbvio, mas é assim mesmo. Tá? Tranquilo?
Aqui, pessoal, é o dielétrico. Olha só, eu coloquei um recheio no meu sanduíche. Tem 2 fatias de pão de forma, que seriam as minhas placas condutoras. E eu posso comer pão com pão, sem recheio nenhum, né? Só o ar ali no meio deles, uma camada de ar. Ou então eu posso comer aqui, ó, uma fatia de presunto, mussarela, 2 fatias de queijo, um ovinho, bacon, né? Ou seja, eu posso colocar um material que ele é dielétrico, isolante, tá? Então, eu posso usar aqui, muito comum, ar. O ar e o vácuo, olha só, é a mesma coisa. A gente dá um nome para esse meio aqui, apresentar formalmente para vocês, o nosso amigo agora, permissividade elétrica, o Epson. Não confundam espigada de matar rolinha com pudim de caçarolinha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confundam constante eletrostático, até eu estou confundindo de falar. K0, constante eletrostática do meio, com permissividade elétrica do meio. A constante eletrostática é um meio no qual as cargas estão inseridas, que provocam as linhas de campo elétrico, força elétrica, lei de Coulomb. Aqui é a permissividade elétrica do material que eu vou usar para rechear o meu capacitor e evitar fuga de corrente do positivo para o negativo. Essa distância D aqui. Posso não usar nada, vácuo, ar. Então, perceba, o vácuo é 8,9 vezes 10 a menos 12. Que unidade é essa, pessoal? F sobre M? F é de quê mesmo? Quem se... Farad. Hã? Farad. Exatamente. Farads por metro. É a distância D aqui, ó. Então, quantos farads por metro eu consigo isolar? Entre aspas, né? Então, quanto mais farads por metro eu consigo isolar, maior é a permissividade elétrica do material. Então, o papel, olha só, ele é 3 vezes e meia a permissividade elétrica do vácuo, que é a nossa referência, igual o K0, tem um K0, aqui tem um ε0, né? Então, o papel é 3 vezes e meio o ε0, né? O quartzo, 4,3, a mica, que é tipo aquele mineral, né? Ele é 7 vezes o ε0, não é assim? Então, de acordo com o que eu rechear aqui, eu posso diminuir, inclusive, essa distância D. Eu construo um capacitor mais potente, com a performance melhor, tá? Olha quantos tipos de capacitor nós temos. Pode perguntar. Aquela permissividade lá tem a ver com a rigidez dielétrica? Tem a ver o quê? Com a rigidez dielétrica do Sim, material? sim, com certeza. Tudo a ver. É igual a... Tudo a ver. Tá? Ah, tá. E outra coisa aqui, pessoal, rapidinho. Eu posso usar o capacitor como uma resistência? Em CA, sim. Em CC, não. Em CC, não, porque ele carrega e abre o circuito. Ele passa a ser uma resistência infinita em corrente contínua. Concorda comigo, Zé? Uhum. Ele é até uma resistência em corrente contínua, só que infinita. Né? Em CA, não. Em CA, são similares. São similares, com a diferença que vocês vão ver lá, que ele não tem efeito Joule sobre ele, não esquenta. Então, tem várias aplicações importantes para ele lá em CA. Então, segura um pouco a onda aí, senão fica muita informação, a capacitor explode, né? Porque o capacitor a gente carrega ele muito rápido, se carregar nosso cérebro muito rápido, explode. Né? Então, entra em parafuso. Mas essa pergunta é chique que você falou. Tá? Em CC, seria um resistor infinito, com uma resistência infinita. Tá? Olha só, pessoal, vários tipos de capacitor. Cerâmico, olha como ele é construído. Poliéster, vamos ver isso mais à frente no curso, com muita calma. Eletrolítico, muito comum em placas de... Esse que a gente vai explodir. É muito fácil explodir esse capacitor. Tá? Vocês vão ver ele dar uma estourada. Ele estoura aqui para cima, sai papel voando. Não tem nada demais, não, mas é interessante. Tem um de tanto que algumas aplicações eletrônicas. A óleo, olha só, um meio isolante é o óleo, viu? E esse daqui é uma peça muito comum também em rádio, em televisão, que é um capacitor variável. Eu consigo construir um capacitor, assim como tem um resistor variável, eu consigo alterar a capacitância do meu capacitor. Eu uso esses bichinhos aqui, ó, gira um botão, nós vamos ver já uma aplicação para isso. Eu consigo mudar a capacitância de acordo com as placas. Eu vou mexendo nas placas, entre elas, são várias placas, né? À medida que eu mexo uma sobre a outra, a área de uma sobre a área da outra, eu consigo mudar a capacitância do material. É geometria mesmo, é mecânico o negócio, tá? E aqui, olha só, o capacitor esse de baixo aqui, é capacitor que eu uso para ventilador de teto. Muito comum de queimar, para de funcionar. Normalmente é o capacitor. Eu troco o capacitor. Esse daqui é um capacitor de, quem acha? Aqui, ó, 3 micro, tá aqui embaixo, ó, aqui, ó. Vocês conseguem ler, tá? 3 micro mais 7 microfarad. Tá vendo aqui? Não sei se vocês conseguem ler, né? É um capacitor... Professor, Oi? como que esse capacitor funciona? Oi? Aí segura esse
Segura, você tem que. Capacitor de partida, você fala de motor? Porque, tipo, a maioria dos capacitores, como você disse, do flash, ele armazena uma energia para você gerar, através de uma explosão, entre aspas, uma liberação de energia rápida, calor. E essa aí? O que ele vai fazer? Não, calma, que essa aplicação aqui do ventilador é CA. Aí eu tenho que explicar primeiro magnetismo, no próximo, ainda com a gente aqui, magnetismo, força magnética, princípio de motor. Aí você tem que saber um pouquinho de CA, aí eu junto os dois, você vai entender. Agora, eu acho que seria forçar a barra para explodir o capacitor. Então, segura um pouquinho. Em CA, aplicação de capacitor em CA, segura um pouquinho. Espera você avançar um pouco na disciplina. Em CC, a gente já consegue abordar todas elas. Tá? Temos conceito para isso. Em aplicação de capacitor em CA, eu tenho que falar um pouquinho de motor, um pouquinho de magnetismo, um pouquinho de circuito de corrente alternada, para você conseguir entender. Senão vai ficar uma bagunça muito grande, eu acho, nesse momento. Já eu explico isso com mais propriedade. Não, sim, sem problemas, por favor, que demore bastante. Vamos por partes, né? Igual o Jack. Vamos por partes, para a gente não conseguir também, para a gente não pirar, né? Se a gente fica doido. Mas já vai fazer todo sentido. Okay? Aqui são vários tipos, pessoal. Aqui, né, eletrônicos, tá? Muito, muito comum em corrente contínua, inclusive. E aqui a aplicação, aqui outro capacitor maior, usado para motor, ventilador também, que é uma aplicação mais em CA, capacitores de maior potência, de maior capacidade. E aqui, tanto que aqui, só adiantando, né? Ele é 3 mais 7. Eu posso usar ele com 3 micro, com 10, que é 3 mais 7, e eu posso usar ele 3, 7, 10. Né? Eu posso usar ele com 3 micro, 7 micro e a somatória dos dois, que são 10 microfarad. Aí eu tenho a velocidade mínima, média e máxima do seu ventilador. Aqui, né, eu consigo ter 3 velocidades utilizando esse capacitor. Tá? Com 3 micro, com 7 micro e com 10 micro, que é a soma dos dois. Tá? A associação dos dois. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Ainda falando sobre capacitor, aqui tem direitinho, se explica. Ó, a bateria de carro, né? O mais vem para cá, na placa aqui, vai acumular cargas positivas, o menos vem para cá, cargas negativas, mais que em cima, menos que embaixo. O que é o mesmo, só que fica positivo em cima, negativo embaixo, a distância D entre elas. E eu posso falar o seguinte, olha só, uma outra expressão para quando eu tenho específico para capacitor de placas paralelas, tá, pessoal? Qual é? ε0, que é o recheio aqui do meu sanduba, né? Vezes A sobre D, ok? Ou seja, o campo elétrico, olha só, se eu tenho mais Q e menos Q, isso vai formar um baita campo elétrico aqui, o campo elétrico aqui, ó, tá vendo? E é um campo elétrico uniforme. Lembra de céu, que a gente viu lá atrás? O que é céu? Campo elétrico uniforme. Olha o conceito voltando aqui em capacitor de placas paralelas para nós, né? Tem um esse E aqui é o campo elétrico. Eu não vou desenvolver a matemática aqui, é modo de resolver, tá, pessoal? Mas para não estender demais a aula. Que é a quantidade de carga Q dividido pelo dielétrico, seja ele ar, vácuo, papel, mica, vezes a área, esse A, que é a área da minha placa. Quantos metros quadrados tem a minha placa? Tá? A capacitância associada a esse capacitor aqui é o recheio, ε0, vezes a área, dividido pela distância. Só isso. Ou seja, a capacitância ela é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área da armadura, maior a capacitância. Viu aqui? Óbvio. Inversamente proporcional à distância. Quanto mais próximo eu estou uma placa da outra, quanto menor é a distância, maior é a capacitância. Matemática aqui, ó. Se o D diminui, setinha para baixo aqui, diminui, o C aqui em cima vai aumentar. É inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais próximas elas estão, maior é a minha capacidade. Só que a tendência de fuga de corrente é maior. Então, eu tenho que botar um recheio, um papel ali, alguma coisa para isolar, né? Então, o ideal é que eles fossem muito próximas umas das outras. Mas se for muito próximo, quase grudado, ele pula de um lado para o outro. Aí, acaba com o meu capacitor, né? Então, eu tenho que botar um material isolante, aproximar o máximo que eu puder, de acordo com a rigidez elétrica do material, de acordo com a permissividade elétrica do material, e aumentar a área da placa, se eu quiser construir um capacitor com muito grande, né? Muito capaz, né? Só rapidinho, já estamos passando aqui do tempo, pessoal.
mas eu quero fazer pelo menos aqui, mostrar algumas aplicações, né? Eu falei da máquina fotográfica. Olha aqui um capacitor, né, no circuito de uma máquina Olympus aí, ó, fotográfica. Esse daqui é de 160 micro, estão vendo aí? É um capacitorzão aqui, olha o tamanho dele em relação à máquina, né? Esse capacitor, ele tem a função de disparar esse flash. Olha o terminal dele ligado ao flash aqui, tá vendo? O terminal preto e vermelho ligado ao flash da minha máquina. Essa imagem é fantástica, né? Vocês vão, aqui em diante, já podem dar manutenção em máquina digital fotográfica. Então, esse capacitor, ele é responsável por disparar esse flash, né? Eu acho isso fantástico, né, de perceber as aplicações do capacitor em corrente contínua. Em CA, são tantas outras, tá? Outra outra aplicação muito comum para capacitor, pessoal, teclado de computador, teclado capacitivo, só de touch, né, usado aqui para Arduino, para outras aplicações de eletrônica. E o convencional que vocês têm em casa é uma tecla A, por exemplo. Olha só, ela está ligada à placa positiva, a tecla A. Aqui eu tenho um isolante que ele é flexível, bem flexível, tá? Eu consigo amassá-lo se você precisar. E aqui a placa negativa, a armadura negativa, ou placa negativa, a armadura positiva, ou placa positiva. Capacitor plano, hein? Na hora que eu aperto meu botão, eu vou diminuindo essa distância aqui. A capacitância muda. Ele percebe que a capacitância muda, não precisa nem encostar uma placa na outra, eu não vou encostar na verdade, elas vão estar isoladas. À medida que eu vou abaixando, se eu abaixar aqui tantos milímetros, meu circuito já é capaz de detectar um aumento de capacitância, ele já vai lá e identifica que eu pressionei a tecla A. Então, esse teclado nosso que a gente utiliza aí, né, é muito comum ser feito à base de capacitor. Tá? Eu aperto a tecla A, eu não preciso ter o fim. Só de aproximar, antes de chegar no fim, ele já detectou e já mostrou na tela o caractere que eu quero. Né? Outros é só de encostar. Na hora que eu ponho o dedão lá, eu mexo na capacitância daquela região. Olha que coisa interessante. Muda a eletricidade estática daquela região. Meu dedo ele influencia na capacitância desse elemento aqui. Ele identifica isso. Né? Teclado de celular, tela capacitiva, né? Tem umas que são indutivas, tem umas que são capacitivas. Então, olha a infinidade de aplicação que a gente tem para capacitor, né? Quando eu vario a capacitância, quando eu mexo nesse meio isolante, quando eu aproximo as placas, quando eu encosto o meu dedo, e ali eu estou influenciando a capacitância daquela região. Olha só, pessoal, aí a eletrônica não tem fim. As aplicações não param de surgir para detectar essa variação, né, de capacidade de armazenamento, e isso produzir algum sinal para nós, né? Sabiam disso? O capacitor é tudo dessa forma, aperta a teclinha? É interessante isso, né? O celular todinho, professor, é composto por isso, então, de capacitor? O touch do celular, né, ele é uma malha, uma matriz toda capacitiva, que à medida que você arrasta o dedo dele, sabe aonde que você está mudando, que região da tela você está afetando ali a capacitância dela, se for uma tela capacitiva, né? Então, ele sabe assim, ó, a minha tela é toda mapeada com micropontos, aí quantos mais pontos eu tenho, mais sensível é a minha tela, né? E aí ele sabe assim, opa, estou sendo afetado no canto esquerdo, superior esquerdo, e ali ele produz algum sinal, né, respectivo. É tudo assim, entendeu? Maluco. Chique, né? Cara, elétrica é fantástico. Por isso que eu falo, pessoal, prepare-se para o futuro é elétrico, não tem jeito, né, cara? Olha só uma aplicação muito comum, né, muito usada, que eu falei que é o capacitor variável. Tá vendo isso aqui? Ó? Ele varia. Olha quantas placas eu tenho aqui. É meia lua, né? À medida que eu giro esse botão, pessoal, uma meia lua desloca da outra. Aí a área que uma está em cima da outra área da placa de baixo muda. Se eu mudo a área, o que muda? Se eu mudo a área, ali não muda a distância, eu mudo a área. Se eu mudo a área, eu mudo a capacitância. Isso é usado em rádio, sabe para quê? Tá vendo? Isso aqui está tudo no mínimo. Na hora que eu vou mexendo, elas estão ligadas ao eixo de forma diferente. As placas vão ficando, uma está mais avançada, outra está mais retardada, né? As áreas que ficam em paralelo, uma sobre a outra, vai mudando. Se eu mudo isso, eu mudo a capacitância. Se eu mudo a capacitância, eu mudo a estação do rádio que eu estou sintonizado. A estação do rádio, por exemplo, 90 MHz, né? Uma rádio FM, ela é definida, eu configuro ela, tem um indutor, vocês não viram ainda, um capacitor associado. Né? Na hora que elas entram em ressonância, o nome podem pensar depois por ressonância, na hora que está em ressonância, eu estou no 90 MHz ali certinho. Se eu quisesse mudar para os 100 MHz, ou mudar de canal de televisão, eu teria que comprar um outro rádio
com outro capacitor, já que vem de fábrica determinado, para sintonizar 100 MHz. Olha que loucura, né? Eu comprar um equipamento para cada canal definido, comprar um equipamento para cada estação de rádio. Isso não faz o menor sentido. O que eu faço? Eu crio aqui um capacitor variável. À medida que eu mudo a minha capacitância do circuito, eu mudo a frequência de sintonia do meu canal. Olha que louco, fantástico. Né? Se a gente parar para pensar, só que eu fico pensando demais, não sei se vocês acontece isso. Eu fico pensando demais, na hora que eu entro em parafuso, assim, eu esqueço tudo que eu sei, assim, eu não consigo mais, nada faz sentido. Como é que pode, né, eu mudar a capacitância, até aí eu entendo, aí entre ressonância com o indutor, e uma onda que está viajando no espaço, que saiu lá de Brasília, que saiu lá dos Estados Unidos, saiu de alguma fonte muito distante de mim, ele entra em sintonia com essa onda, e eu consigo captar toda essa onda, e esse sinal, que é um sinal pulsante, eu transformo isso em voz. Né? E isso tudo, pessoal, ao vivo. Né? Eu pego um canal de televisão, ao vivo, o cara está lá na China, lá no Japão, filmando lá, em poucos segundos, claro que há um atraso, mas em poucos segundos o sinal viaja pelo tempo, chega na minha televisão, eu sintonizo através de um capacitor indutor entre ressonância com o canal que foi transmitido lá no Japão, eu consigo transformar aquilo em imagem, em som, alta definição, em tempo real. Isso assim, é incompreensível, tem hora, né? É fantástico, incompreensível. Só que tudo começou lá com Faraday, estudando capacitância, né? Montando um capacitor variável logo depois, entrando em ressonância com o indutor, sintonizando uma determinada frequência, aí eu consigo transmitir um sinal nessa frequência, consigo captar um sinal nessa frequência, é muito louco, cara, é um mundo fantástico, tá? Então, por hora, óbvio que vocês não vão entender, né, como é que o sinal sai do Japão e chega aqui em forma de imagem, mas vocês já conseguem entender o que é um capacitor e como é que eu consigo variar a capacitância dele, e mais à frente vocês vão estudar por que isso influencia na ressonância do meu circuito elétrico, e como é que essa ressonância sendo modificada, eu consigo captar outros sinais de outras frequências, né? Então é por partes, é um conhecimento que vai sendo construído ao longo do curso, tá bom? Por hora, só para mostrar, para tentar motivá-los, né, a mostrar uma aplicação do capacitor. E o reostato, professor? O reostato faz a mesma coisa do que o capacitor variável, só que ele muda a resistência. A resistência não impacta na frequência de ressonância da minha estação de canal, entendeu? É mais volume, essas coisas assim, né? Volume, pode ser na potência de saída, tem infinitas aplicações também, para quantidade de calor, quantidade de luz que eu quero no circuito, né? Então, quantidade de luz que eu quero no meu quarto. Então, o reostato serve para uma infinidade de aplicações também, mas para sintonizar canal, frequência, aí tem que ser o capacitor. Ah, muito louco. Joga? Mas o reostato também é fantástico. Oi? Eu não entendi. Era para entender como é que funciona o capacitor variável? O variável, sim. Você tem que entender, na hora que eu giro esse botão aqui, ó, que é o botão do rádio, né? Hoje não é botão mais, né? Você só aperta touch lá e tal. Mas antigamente tinha um botão do rádio para mudar a estação do rádio, não tinha? Uhum. Na hora que você gira esse botão aqui para mudar a estação do rádio, essas placas aqui, ó, elas se movimentam umas sobre as outras. Então imagina que essa meia-lua começa a vir para cá e a meia-lua depois dela fica parada. Então tem uma placa fixa, uma placa móvel, uma placa fixa, uma placa móvel. Na hora que eu giro essa meia-lua para um lado, a de baixo está fixa. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando a minha armadura de cima e a armadura de baixo, estou deslocando uma em relação à outra. Concorda comigo? Se eu desloco uma em relação à outra, a área da armadura aqui diminui. A área que uma está sobre, em cima da outra, diminui. Então, se eu tenho duas placas paralelas e eu desloco uma, eu estou mexendo na capacitância. Concorda comigo? Mais ou menos, mas tá bom. Imagina só que eu tenho duas placas. Minha mão aqui, ó, eu tenho aqui, ó, duas placas. Uma exatamente sobre a outra. Se eu faço isso, eu desloquei elas. Não desloquei? Sim. O campo elétrico agora está só entre essa área que a armadura de cima está sobre a armadura de baixo. Concorda? Sim. Se eu fizer isso, ó, a capacitância é grande. Se eu faço isso, ela vai diminuindo. Se eu fizer isso daqui, tá vendo na tela? Não sei se você está conseguindo enxergar, né? Sim, tô vendo. Se eu fizer isso, a capacitância não existe mais, ou é muito pequena, porque as placas não estão mais paralelas. Elas têm que estar paralelas. Se eu tiro o paralelismo e ponho uma longe da outra assim, ó, acabou o paralelismo. Aqui eu tenho um pouquinho paralelo,
muito paralelo, conseguiu entender? Então, se eu mexo na posição da armadura, das placas, eu estou mexendo na minha capacitância. Acho que eu entendi. Joia? E o que eu faço aqui no botão é isso, ó. Eu tenho essa primeira aqui, gira junto. Depois tem um monte aqui dentro, tem um monte. A de baixo não gira. Então, uma vai girar, meia-lua vai girar, a meia-lua de baixo está fixa. Então, eu estou tirando uma placa em cima da outra. Na hora que eu tiro uma placa de cima da outra, elas deixam de estar paralelas. A área diminui. Se a área diminui, a capacitância diminui junto. A frequência, contanto Aí da frequência. a frequência de ressonância deixa de ser 90 Hz, passa, por exemplo, a ser 85 Hz, 85 MHz. Entendeu? Entendi. Como que isso sai de 90 MHz para 85 MHz? Esquece, você não vai entender agora. Não consegue entender agora. Pera, o que você falou? Fala de novo. Como que ela sai de 90 MHz para 85 MHz, você não vai entender agora. Como é que a frequência muda, você não vai entender. Você vai entender só como que a capacitância muda. Ah, tá. Beleza, nem Como quero entender, não. a capacitância muda, você tem que entender. Como que a capacitância... não, sim. Como a mudança de capacitância influencia na mudança de frequência, de ressonância, aí você não entendeu ainda não. Segundo ano você vai entender. Entendi. Ok? Professor, Valeu. Oi? o Alan perguntou se dá para substituir o capacitor variante por um transistor. Transistor, quer dizer, né? Algumas aplicações, sim. Só que o transistor, né? Ele amplifica a corrente, né? Eu faço a aplicação de corrente. O capacitor ali, nesse caso do rádio, eu estou fazendo a mudança da capacitância do material. Aí tem a ver com frequência. Seria algo que a amplificação de corrente não faz. Então, tem casos que eu quero amplificar a corrente, aí é transistor. Vocês vão ver isso no próximo ano também. Mas o capacitor tem outras aplicações, que é armazenar a energia nas suas placas, né, para dar um correntão muito intenso e muito curto. A aplicação seria um pouquinho diferente, tá? Para finalizar, pessoal, as aplicações aqui do capacitor, para finalizar não, né, tem N aplicações. O exemplo que eu estou dando, finalizar os exemplos que eu coloquei, a arma de choque, já viu que a polícia usa? Polícia, tem algumas pessoas que têm essa arma de choque, né, depois leia essa descrição aqui, ó, chega entre 20 mil e 150 mil volts. Para isso, eu uso um circuito amplificador de tensão que seguramente tem muito capacitor e capacitor grande lá dentro. Então, um capacitor que pega lá uma tensão de 9 volts da bateria da minha arma de choque, né? E solta aqui 20 mil volts nas suas extremidades. Tá claro que a corrente é baixinha, corrente é baixa, não vai te matar, vai te assustar, né? Vai te paralisar, dependendo da situação, mas não vai te matar. É capacitor que eu faço. A raquete elétrica de matar pernilongo, já viu? Todo mundo tem isso em casa? Raquete elétrica. Na hora que eu faço? Ali, a bateria aqui que eu carrego é 9 volts, 12 volts, pequenininha. 12 volts não dá aquele tiro para matar o pernilongo, não. Eu tenho que subir essa tensão. Como é que eu subo essa tensão? É um capacitor. E esse capacitor, tomem cuidado, às vezes eu aperto o botão da raquete e tiro o dedo do botão, faz essa experiência em casa. Aperta, deixa ela acender lá, quando você escapar isso, aperta, deixa ela carregar, deixa o capacitor carregar, solta, imediatamente põe no dedo. Se não quiser tomar choque, põe a caneta, né? Alguma coisa ali na raquete, você vai ver que mesmo sem estar segurando o botão de tostar lá, né? Mesmo sem estar apertando o botão, vai dar um tiro pequenininho, porque ele carrega o capacitor, está carregado, você tira o dedo do botão aqui, ó, ele continua carregado por um tempo, porque existe um resistor aí nesse caso de descarga, para você não tomar muito choque, mas esse tempo aí, se você tirar o dedo e colocar uma mão, ou colocar uma caneta ali, você vai ver que o capacitor vai descarregar em você, tá? Então é muito comum de gente que toma choque na raquete, que tira o dedo do botão e mete a mão, vai tomar um choque. Tirou o dedo, botou a caneta, vai dar um choque, tá? Porque está carregado o capacitor. Estagiário vive tomando choque. Quando chega no primeiro dia de estágio, né? O pessoal mais velho, era muito comum essa brincadeira de deixar capacitores carregados em cima da mesa, em cima da bancada, alguma coisa assim, e pedir o fulano para ir lá buscar. Aí o estagiário vai todo feliz, né? Mete a mão no capacitor aqui, encosta a mão nesses dois terminais, está carregado, ele vai descarregar em vocês, com aquele choque, né, imenso. É comum de fazer isso quando quer pegar a irmã, fazer pegadinha com a irmã mais nova, né, o irmão mais velho, não sei. Você carrega um capacitor, deixa ele carregado e pede alguém para pegar. Ó, segura aí, joga, né? Segura aí. A pessoa segura, toma aquela descarga em cima dela, né? Então, circuitos que, só para concluir,
Circuitos que tem capacitor, normalmente a gente tirou a fonte, desligou a tomada, ainda assim a gente tem que tomar cuidado lá e curto-circuitar você, as extremidades dele, porque ele pode estar carregado, tá? Em circuitos mais sofisticados, ou mais eletrônicos, igual esse caso aqui da raquete, existe um resistor em paralelo que descarrega ele com o tempo, mas demora um tempinho. Se você for muito rápido lá, você vai tomar choque. Pode falar. Isso, tá. Por exemplo, você carregar então um capacitor, é só você. Por exemplo, vamos pegar uma pilha, por exemplo. Você ligou ali os fiozinhos naquelas perninhas do capacitor lá e ele carrega. Só isso, aqui, viu? Que Aqui, ó. fácil. Pegar uma pilha, uma fonte, uma bateria, qualquer coisa, ligar o mais no mais o capacitor. O menos no menos o capacitor, deixa ali uns 5 segundos, tá carregadão. Você soltou ele na mesa, soltou ele na mesa, você encostar. Aí você pega quem quiser fazer esse teste, né? Pega a chave de fenda, encosta nos dois terminais, nas armaduras dele. Encosta, né, nos terminais dele aqui, ó. Nesses dois terminais. Eu estou mostrando isso, porque isso aqui é muito comum. Quem abriu alguma coisa que estragou em casa, em brinquedo eletrônico, alguma coisa que tenha queimado, pode abrir que vai achar um desses com certeza, tá? Placa de circuito queimado, encosta aqui que vai dar o tiro. Oi? O que acontece se deixar mais tempo? Por exemplo, se deixar mais tempo, ele vai descarregando pelo próprio ar. Principalmente se estiver úmido, tá? Um dia muito úmido, hoje está um pouco úmido, a descarga vai acontecendo bem lentamente, de um terminal para o outro. Pode ser que demore dias, pode ser que demore semanas, dependendo da situação, entendeu? Mas vai descarregando pelo próprio ar. Pode ser que você carregue hoje, daqui a 3 horas, se meter a mão aqui, vai estar carregado ainda. Não descarregou, não. Pode ser que no dia seguinte continue carregado. Se passar muito tempo, ele acaba descarregando aqui, devagarzinho, aqui pelo próprio ar, pelo próprio dielétrico do ar, né, vai descarregando bem lentamente, tá? Entendi. Outra coisa, professor. Minha última pergunta. Uhum. Como que funcionaria, qual que seria mais ou menos a função do capacitor no caso da raquete elétrica? No caso da função dele, o que é? A fonte que eu tenho aqui dentro, né, você carrega aí na tomada. Você carrega uma bateria interna, tem uma bateria aqui dentro, uma bateriazinha que guarda ali a atenção. Só que a bateria é de 12 volts, 9 volts. Os 9 volts não conseguem dar um choque aqui, dar o estalo necessário para fritar o mosquito. Eu tenho que subir essa tensão para uma ordem de 200, 300, 500 volts, entendeu? Então, quando eu carrego o capacitor, é igual o flash. Eu pego a pilha aqui dentro e vou carregar as placas do meu capacitor para quando vier um mosquito e pousar, ele vai descarregar como se fosse um flash, jogar toda aquela energia de uma vez só no pernilongo e matar o pernilongo. Se eu pegasse só a bateria dos 12, 9 volts e ligasse um pernilonguinho lá, ele não fritaria, não daria aquele tiro, né? Aquele tiro só acontece porque eu acumulei muita carga no capacitor, ele armazenou muita energia, e essa energia armazenada é descarregada de uma só vez em cima do pobre coitado do pernilongo. Ou em cima do seu dedo, seja lá o que for. Entendeu? Entendi. Então, a função do capacitor aí, aqui, ó, a função do capacitor na raquete é pegar a tensão de uma bateria interna, que é pequena, a bateria interna, a tensão é pequena, encher isso aqui de carga de um lado, encher de carga do outro, armazenar uma grande quantidade de energia, e na hora que ele perceber que alguém encostou ali dentro, né, passou alguém ali dentro, fechou o curto, cadê? Que um mosquitinho veio, encostou aqui, fechou o curto entre os terminais do capacitor, que está carregado, ele vai descarregar tudo de uma vez só, bum, aí dá aquela explosão. Tensão altíssima, energia acumulada, o pernilongo sofre, né? O pernilongo vai sofrer toda a ira armazenada no capacitor. Entendeu? Entendi. O pernilongo não iria explodir ou queimar, daquele cheiro de queimado, só com a bateria interna. Não seria capaz de fazer isso. Teria que ter mais quantidade armazenada no capacitor, ou é o caso do flash, para produzir aquele movimento na pancada única e fritar o bichinho. Entendeu? Entendi, valeu. Pessoal, nós já estamos aqui com 3h30 quase. Teria mais esse exercício aqui. Eu vou deixar esse exercício no modo assíncrono para vocês fazerem em casa. Tá a resolução feita aqui. Tem 2 formas de fazer, aqui na letra C, bem tranquilo, só substituindo o valor nessas 2 expressões aqui. Bem tranquilo. Dúvidas? Manda no grupo Telegram, que a gente faz junto. Eu vejo onde vocês estão errando, não tem nenhum problema. Só para não ficar muito enfadonha a aula, já passou bastante do tempo. Eu não vou resolver com vocês. Mas não deixem de resolver o exercício 3 em casa. E junto eu vou passar
uma tarefa também, tem a tarefa de semana que está no sistema, mas vocês vão ter que ver também um arquivo que eu vou deixar lá, que como nós temos 5 aulas essa semana, não consigo dar 5 aulas da forma ao vivo, né? As 5 aulas da forma síncrona. Eu tenho que deixar a aula assíncrona. Então, eu vou deixar lá para vocês lerem uma folha só, um PDF, que fala de associar resistor em série e em paralelo. O meu foco aqui não é muito associação de resistor, vocês vão batalhar muito isso em circuito, tá? CC e CA. Então, o meu foco aqui é mais vocês compreenderem a função do capacitor variável, como é que ele funciona, armazenar carga, Q é igual a C sobre V, entender o conceito eletromagnético, né? O eletrostático do capacitor, melhor dizendo. Esse é o meu objetivo com vocês. Vocês vão batalhar muito com o capacitor daqui para frente em circuitos, em instalações industriais, instalações residenciais, máquinas. Então, vocês vão ver isso muito daí para frente. Vocês têm que conhecer muito bem o capacitor para ver as inúmeras aplicações em eletrônica, inclusive, né, que vocês vão ter pela frente. Tá? Então, eu vou deixar para vocês lerem o material de associação série paralela em casa, assíncrono. Tendo dúvida, não hesitem em me chamar. Ok? Eu não consigo dar, eu gostaria, mas não consigo dar 5 aulas, não posso, né? Dar 5 aulas síncronas com vocês. Pode sim, professor, ninguém tá vendo, não, fica tranquilo. Tendo dúvida, me fala, que a gente marca uma hora depois, não sei, a gente tem que fazer de alguma forma, tá? Essa semana é pesada, do ponto de vista de conteúdo. Semana que vem é a prova, né? Aí não tem jeito, é tranquilo, só rever o material, e depois a gente já entra já no terceiro bimestre, né? Rumo ao magnetismo, que é muito legal. Tem lista de exercícios, professor, para capacitores aí? Tem, eu ainda não coloquei, vou disponibilizar para vocês. Eu já disponibilizo. Já é. Tá? Vou ver se eu coloco para vocês lá. E na internet tem muito também, tá? Dê uma pesquisada agora. Vocês vão, cada hora vocês vão descobrir uma aplicação nova para capacitor. É muita aplicação, é muito importante, é muito interessante e usa tudo que a gente falou até agora. Ok? Até a tração, a impulsão e uso. Meninos, obrigado. Dúvidas? Suave. Suave na nave. Eu sei que é muito conteúdo, mas não tem jeito. Peço perdão, mas não tem jeito.